Muito bem, muito bem. Estamos aqui hoje no Supremo Cast. Mais um, esse é o número 5, graças a Deus, já estamos aqui. Pela glória de Deus. Tivemos 4 convidados. É o Não, quarto, E o né? primeiro, não, o 3 primeiro foi só a gente e o Ricardo é o 4º convidado. verdade. Estamos aqui com ele, pecador desgraçado, assim como todos Eita, nós. nós. Não, só falei verdades. Eu não tô É falando verdade. todos Nós somos A verdade pecadores, dói. cretinos. Eu não falei que você tá mentindo. Estamos ofendendo a glória de Deus. Fala como que você tá, Ricardo. Você tá bem? Como é que tá a vida? Ah, cara, tá. Você sabe como é que eu tenho passado, né? Eu sei, cara. Tô Nós não. devendo até as cuecas, E empresa falida. joga na devendo. roda aí, pode jogar. Ixi, Eu tenho umas cuecas, se você quiser eu empresto. passando cueca do bastante Pablo dá pra dificuldade. você fazer assim, 3 né, pra cara? você. Tipo, fali 2 empresas minhas, perdi meu pai em fevereiro, peguei Covid e fiquei internado com 60% do pulmão em dezembro, em janeiro. É. Mas tá aí, ó. Pela glória de Firme, Deus, você forte tá na aí, graça firme e de forte, ó. Pablo vai te Deus, doar é uma Deus que cueca. manda, Deus que manda. Eu acho que a gente começou com a pergunta errada. Eu acho que a gente começou com a pergunta errada. Não, mas eu acho assim, né? Eu só acho que vocês tinham que ter mais criatividade pra convidar as pessoas. Por Ele quê, não tá pô? se Tem uns sentindo caras mais tão... importantes, assim, É. Não, você é um cara importante, É um cara. lascado, assim. Você é maravilhoso. Não, o Ricardo é meu amigo de muito tempo. Tem uns 5 anos que eu conheço ele. E toda vez que a gente conversa, a conversa flui assim de um jeito extraordinário. O propósito do Supremo Cast é exatamente ter uma conversa. Não é uma entrevista, não é saber da sua vida. É flua, exatamente assim. conversar fiado. Que é uma Uma coisa que eu sei que fluência você boa. sabe fazer pra caramba. E eu também sei fazer pra caramba, conversar fiado, né? Tamo aí. Então tá. Pô, o cara matou o clima, velho. Não, Conversar pro cara depois dessa introdução. mas é uma boa, porque... Faz o Não, mas é Claquete assim, aí, não, né? então vai lá, você conserta. É, Não, pode todas ser as não, coisas dá pra cooperam fluir. pro bem daqueles que amam a Deus. Isso que é uma resposta. Então, cara, é assim, não importa, né? Se tudo tá bom, Independente de- Deus é Deus, se não tá bom, é dele que manda mesmo. Pronto, tá consertado. Você sabe que não tem cortes, né? Não, depois você Não. edita isso aí, ó. Nem precisa, nem precisa. Não tem Ficou bom, cortes. ficou bom. Pois é. A gente tá aí passando por esse momento difícil de pandemia, né? A gente conversar um pouco também sobre a atual situação que a gente está aqui, passando em Cuiabá, Várzea Grande. Como a gente sabe, o Ricardo é um empresário do ramo de sorvete aí. Todo mundo acho que conhece. Quem tá assistindo, quem que não conhece o Ricardo, né? Das sorveterias. Sorvetices, isso mesmo. Sorvetices paga nós. Exatamente. E a Merchan. conversa de hoje é exatamente sobre isso, sabe? As dificuldades que os comerciantes estão tendo referente a todo esse sistema de governo da prefeitura municipal, da prefeitura estadual, do Por governo isso que eu não federal. achei mal a fala dele. Porque Não, já ele começou entra muito bem. no assunto que a gente queria. Ele começou bem. Começou Um dos, né? Então, vamos de peito, no peito do Nenel. É assim, aquilo que eu tava falando pra vocês, né, em off aqui. Os contextos mudam tudo. A gente percebe que parece que a polarização, a politização, a ideologia tem causado mais estrago do que o vírus, sabe? Exatamente. E as pessoas, elas perderam, ou talvez nunca tiveram, acho que o brasileiro falta um pouco dessa cultura, assim, de enxergar as pessoas com o olho um pouco mais de misericórdia, né? Um senso crítico, né? Porque, tipo assim, por que eu falo, né? A história do contexto. Você pega um empresário que abriu um comércio, vou dar um exemplo. E aí ele tinha, sei lá, 5 milhões de reais. E ele pegou 300 mil reais e resolveu investir num negócio. Uhum. Então ele perdeu ali 1,5% do capital dele. Se ele faliu e, enfim, não teve como vender, e, enfim, perdeu, teve um prejuízo ali, mas representa muito reserva pouco. Aí você pega o meu caso, que eu peguei anos de economia, abri a sorveteria, aí depois as coisas se desenrolaram numa situação em que eu assumi a sorveteria de Cuiabá, o Pablo conhece toda a história, né? E Tangará e a fábrica. E aí, infelizmente, elas vieram à falência. Várzea Grande, a gente está com uma dificuldade muito grande, tem tentado sobreviver com tudo que está acontecendo.
E, entretanto, o meu contexto é diferente. Eu peguei tudo que eu tinha, 100% do que eu tinha de economia, e investi e abri Aplicou Várzea Grande. tudo. Aí as pessoas falam assim, porque empresário tem que se danar, porque empresário só quer saber de dinheiro. Obviamente que ninguém abre nada pensando em fazer caridade, senão Com eu ia abrir um certeza. convento, sei Até lá. mesmo na ONG. faculdade, Não, quando você faz um curso, o propósito de você ter uma empresa é lucrar. é lucrar. É ter Até dinheiro. ONG, até ONG Mas lucra. o dinheiro você tá com ganância. Não, cara, aí é outro mérito. Se eu tenho ganância, se eu quero ter demais, se eu. Outros 500. O que a ganância provocou na minha comunhão, na minha vida, na igreja, é um outro ponto. Mas, obviamente, abrir para ganhar dinheiro, para ter uma renda extra, como um Até investimento. ONG lucra, né? Até porque eu tenho outra profissão. Eu sou programador, analista de sistemas. Ele faz tenho... programa. garoto de programa. Isso. E aí, o que acontece? Então, eu fiz pensando como investimento para ter uma renda extra. Isso. E assim, quem não quiser ter uma renda extra aí, que saia da caixinha da hipocrisia, né? Porque quem que não quer? Falar assim, olha, bicho, você vai ter um dinheirinho guardado, tem uma oportunidade aqui de você pegar, abrir um negócio para você ganhar uns 500 a mais ali por mês. Quem que não quer isso? Com Com certeza. Oxe, quem não quiser, aí eu não sei, né? Aí eu não sei o que tá pegando, não. Mas aí o que acontece? Eu não posso pegar um empresário que tinha 5 milhões e eu que tinha só o que precisava para abrir um negócio e botar dentro da mesma caixinha e falar que nós somos a mesma coisa. Mesma situação. Não estamos na mesma situação. É igual aqueles memes que rolaram por aí. Tipo assim, nós estamos tudo no mesmo barco. Aí mostra o cara numa lancha e o outro numa canoa, né? O seu sonho que nós estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade, mas tá cada um num barco diferente. Então assim, aí as pessoas perderam a sensibilidade de enxergar esses tipos de situações que as pessoas elas estão em barcos diferentes. Então, tipo assim, fecha o comércio, o outro, não, eu preciso trabalhar. Não, porque você é louco, que você quer que todo mundo morra. Não, cara, é diferente, são dois contextos diferentes. Eu também estou preocupado com o vírus, eu também não quero pegar, mas eu não tenho a vida boa, eu não tenho como levar comida para dentro de casa. E sem contar na tripulação também, né? Que você tem que carregar junto no seu barco, né? Exatamente. São as famílias que você emprega. Se eu não Exatamente. morrer do Covid, Eu, por exemplo, eu não morrer fechei de fome. Eu fechei as duas lojas. As duas lojas, como o Pablo conhece a história, elas eram fruto de uma negociação. Elas eram de outro proprietário, amigo meu. Ele se cansou do negócio e ofertou o negócio para mim. Nós Já tinha esse nome e tudo? Sim, na verdade ele é o idealizador da marca, do nome, da receita, de tudo. E eu só abracei a causa e resolvi abrir Várzea Grande. Uhum. E tivemos um bom resultado em Várzea Grande e ele ofertou para a gente as lojas. Então, fechamos as lojas. Beleza. Aí todo mundo criticou, sofremos lá fiscalizações e gente foi lá, possivelmente por denúncia, e aí a vigilância foi lá e falou que a gente não podia funcionar e não sei o quê. A gente passou na maior dificuldade. Talvez algumas pessoas, sem conhecer o nosso contexto, olhando, é bem feito, não sei o quê, né? Porque fica abrindo, promovendo aglomeração. Uhum. Só que foram 9 famílias. 9 famílias. Aí aquela velha história, né? Poxa, uma vida é mais importante que a outra? São 10, tem então conta quer dizer sua que você... também, né? Não, então assim, eu na realidade, cara, a maior dificuldade para mim foi gerir tudo isso acontecendo. Porque assim, eu não posso reclamar porque eu não fiquei sem trabalho. Então o meu salário continuou caindo e eu continuei pagando as minhas contas. Mas a sorveteria passou dificuldade e eu passei dificuldade junto porque eu que faço a gestão administrativa e financeira da empresa. Você chegou a ter que tirar dinheiro do bolso do outro serviço para aplicar na sorveteria? Não, graças a Deus não. Na verdade, eu já tinha tirado muito dinheiro antes do meu bolso e coloquei como capital de giro dentro da empresa, só que esse dinheiro foi devorado pela pandemia, pelo período de fechamento e foi embora. Foi a famosa sangria, né? Você tira um pouquinho da sangria daqui, um pouquinho dali. Assim, algumas coisas também acabei colocando do bolso, etc e tal, mas chegou um ponto que eu falei, não, eu não vou sacrificar a minha família em prol disso. Porque assim, eu fiquei numa situação psicológica muito abalada mesmo ano passado, durante todo o período. Quando foi em setembro, as coisas voltaram a ter uma certa normalidade, setembro, outubro, novembro, foi legal. Isso criou uma expectativa.
Mas eu tinha lá no fundo uma desconfiança de que Iria o pior ainda retornar. estava por vir. Eu tinha essa desconfiança, né? Na realidade, assim, eu falei muitas coisas, o Pablo acho que foi até testemunha de muitas coisas que eu disse, mas também não disse diferente de muitos outros que disseram, de muitos outros especialistas. Eram as opiniões, algumas inéditas minhas, que vieram a concomitar com opiniões de outros especialistas, e outras que eu defendia, que eram opiniões de outros especialistas a respeito da crise econômica, do que ia virar essa história dessa pandemia, porque está claro, para quem pensa fora da caixa, para quem não está politizado, para quem não fica Exatamente. pensando ali em ideologia esquerdista ou direitista, enfim, tá claro que o que está acontecendo no país, tá claro, e já disse uma pessoa aí, tipo, troca o presidente que no outro dia acaba a crise. A gente vê isso nos Estados Unidos, né? Quando era o Trump, casos altos, não sei o quê, mudou pro Biden. Exato. Acabou o Covid. Exatamente, tudo, todo mundo acabou, tá não vacinado. tem. Lá não tem mais Porque Covid. assim, Carol, a gente é sabido. Mas as vidas não importam. Cara, pelo amor de Deus, claro que vida importa. Sabe, para as pessoas parece que elas vestem uma vestimenta de. Parece que para burro só falta pena, sabe? Mas burro não tem pena, cara. Então não falta nada. Mas igual você falou, em Porque- setembro, você viu aquela melhora, né? Em outubro era a eleição. Sim, Tudo normal, sim. porque você vai ter que ir na Sim, escola por votar, exemplo, você vai ter que Eu sair de tive casa. no dia das eleições em Cuiabá, né? Aham. Fecharam a avenida lá e eu fiquei sem poder receber cliente no meu comércio. Por quê? Porque em frente ao Chopão lá, o ganhador das eleições, brilhante, inteligente, prefeito lá de Cuiabá, Nenel. fechou para fazer festinha lá com quase Confraternização, 3 mil pessoas lá na rua, lá, e o pau torando no Aglomerado. 12. Cara, a prova disso, da hipocrisia nesse país é o seguinte: já se sabia desde novembro de 2019 do que estava acontecendo. Vírus, aham. E não foi diferente lá atrás com H1N1. Sabe? Exatamente. Então, assim, já se sabia o que estava acontecendo. Inclusive, o governo federal já tinha falado de comitê de crise já antes. Uhum. E aí, quando, por exemplo, pegaram a maior cidade do Brasil, onde concentra praticamente, se eu não estou enganado, me corrija se eu não estiver errado, 30% da população do Brasil está em São Paulo. Uhum. Que é muita gente, cara, muita gente. São Paulo é Demais. maior do que muitos países por aí. Não, a vírus é um não sei o que lá, vamos tocar só uma o gripinha, carnaval. nem E tipo foi o assim, aí tem presidente que falou. pessoas que não conseguem O parar primeiro pra- cara que soltou essa fala aí foi o Drauzio Varela, na Rede Globo. Ele falou, cara, só uma exatamente. gripecinha, vamos tocar pra frente. A China fechou ali com 4 mil Não tem problema o infectados. carnaval. Só que assim, se esquece que a China é uma república comunista, né? As Que informações não são claras. também, A né? China, por exemplo, eu acompanhava muito um site chamado Covid Visualizer. É um gráfico, um site que ele mostrava em tempo real um gráfico com o globo, assim, você ia girando em 3D, bacana, e você ia clicando nos países e vendo ó, quantas mortes, quem morreu, quem que pegou, quantos curou, não sei o que, tal, toda a estatística. A China chegou a 4.600 e alguma coisa, 4.700, e não saiu desse número. Aí quer dizer, porque a China fez alguma ação para isso? Não, morreu gente também, mas é porque eles não divulgam. Igual a Coreia Eles do não Norte não divulgam. teve Covid. Sim, não teve, lá não teve nada, entendeu? E quem falasse o contrário ia comer aço, Exatamente. ia chupar bala de. Chupa bala de AK-47. Então, assim, Bala de porva. a população brasileira, não diferente dos cristãos, pecam por não conhecer as escrituras. Inclusive, os cristãos são da população brasileira. É bem por aí, sabe? Tipo assim, peca por não. Porque assim, cara, hoje tá muito assim, ó. Eu recebi um negócio no WhatsApp, eu nem. Cara, não me dou o trabalho. Pô, cara, esse é legal, já quero viralizar, já compartilho e sai derramando em 50 mil grupos. Eu já fiz isso. De derreter alguma coisa sem me dar o trabalho de fazer pelo menos nem dar uma pesquisinha googlada lá, assim, tipo assim, prévia, ó. Tal coisa, é verdadeiro ou é falso? Não, compartilhei. Aí chega lá no Facebook, alguém vai comentar, bicho. Isso aí já tá provado que é mentira. Aí eu vou lá, Aham. junto a minha cara do chão e vou lá. Eu junto minha cara do chão. Exatamente. Removo a publicação, vou dar uma olhada e falar, não é. Aí isso fez com que eu mudasse um pouco minha postura. Tipo, tudo que eu vejo, eu vou dar uma pesquisada. Por exemplo, eu comecei a ouvir muito falar sobre vacina, né? Os tipos de vacina que eu surgi. Porque não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fui estudar sobre os tipos de vacina que existiam e uma que estava
que deu um pouco de polêmica, que não sei se vocês lembram, falaram que tinha nego que ia nascer cor de jacaré e que ia começar a ter mutação, ia virar mutante, jacaré. não sei É o presidente, né? tudo isso surgiu por causa do tipo da vacina que, se eu não estou enganado, é que está sendo produzido pela Rússia, Sputnik, que é a vacina de mRNA. Por ser o nome de mRNA, o RNA é como se fosse o nosso DNA, é o código genético do vírus. Uhum. Então, se surgiu a polêmica de que essa vacina ia alterar o nosso DNA. Eu assisti muitas coisas, li muitas coisas a respeito para tentar entender, mas o pouco que eu pude entender não é bem assim que funciona. A diferença é que os outros 3 grupos de vacina, eles são feitos a partir do vírus. Vírus inativado. Exatamente. Tem um vírus inativado, aquela que eles produzem só por uma proteína do vírus, eles isolam uma proteína do vírus, que é a proteína mensageira, que vai lá na nossa célula e faz com que identifique, né, que é o famoso proteína spike, que eles falam do vírus. E aí você tem a do mRNA, que na verdade é o quê? Ela não é feita a partir do vírus. Eles entendem o código genético do vírus e fazem sinteticamente um vírus, mas um vírus que eles sabem que não vai fazer mal nenhum. E que ele vai fazer o mesmo papel. Ou seja, então, no final das contas, todas as vacinas, elas vão atuar como? Elas vão ir até a tua célula, o teu sistema imune vai identificar aquilo ali como uma ameaça e vai produzir anticorpo. Isso. Sempre foi assim, é assim para produzir vacina, é assim para produzir soro antiofídico, é assim para qualquer coisa. E não tem nada milagroso ainda. Há alguns estudos sobre algumas coisas, tipo nanorobôs e não sei o quê, mas é só especulação. Essa é a marca da besta. Talvez. Então aí o pessoal, tipo assim, não entende nada. Não entende nada. Aí uns falam que não vai tomar, outro vai tomar. Então, assim, eu tenho exemplos próximos de mim de pessoas que estão tendo reações fortes. A minha sogra teve contato com o vírus, foi contaminada, testou positivo, foi assintomática, por incrível que pareça, com 65 anos de idade. E aí convenceram ela a tomar a vacina, ela tomou e está tendo umas reações um pouco fortes e tão persistentes, essas reações já há 20 dias. Continua. Ela tomou só a primeira dose. Primeira dose e teve reações. Então, assim, tá cheio de casos aí na mídia de pessoas que tiveram reações fortes e até de óbitos, né? E a gente sabe, cara, que existe muita coisa por trás. As pessoas só conseguem enxergar aquilo que elas veem na televisão. Mas tem poderes econômicos por trás, donos de indústrias farmacêuticas. Monopólios, A gente sabe disso. Tipo assim, algumas pessoas são tidas por loucas, né? Ah, você é um teórico da conspiração e não sei o quê. Mas não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Quem pensa um pouquinho mais sabe muito bem. É engraçado que a mídia falava assim, eles estão na corrida pela vacina. Miséria nenhuma, eles estão na corrida pelo dinheiro. Vamos ver quem vai vender mais primeiro. Claro, A indústria farmacêutica é isso aí. Exatamente. Por exemplo, aquilo que eu ia falar. A gente sabe que AVC, por exemplo, mata mais que essa bagaça. Meu pai morreu de AVC. Até gripe mata mais. Cara, mata. Tem muita coisa que mata mais. O vírus transmite muito rápido. Tudo bem, mas... A fome, mano. A letalidade dele não é tão alta assim. Isso que eu falava também. O vírus, a transmissibilidade dele é alta, mas a letalidade não é tão alta assim. Então, o que Ser acontece? gordo é mais perigoso. A gente sabe que a vacinar. mídia é enviesada por uma ideologia política e etc e tal, porque tá ruindo o castelo, sabe? Enfim, ela tentou mostrar o quê? Não, que esse trem aqui é o pior do planeta. É o pior do planeta. Agora, eu não me importo com vidas? Eu me importo, cara. Eu quase morri, né? E o que me fez ficar tranquilo é assim, é porque eu não tenho controle da minha vida, Deus que sabe o que vai acontecer, a hora que ele falar é a hora. De Deus. Né? Então, tipo assim, esses dias eu vi um post e achei interessante, tipo assim, cara, não tem médico que vai atrasar a minha hora. Não tem remédio que vai atrasar a minha hora. A minha hora, meu amigo, quando Deus falar que acabou. O importante é você ter a certeza da sua salvação. E não tem vírus que vai antecipar a minha hora também. Exatamente. Não tem como. Né? Então, tipo assim, estamos todos no controle de Mas, Deus. mas, assim, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento, mas também a gente não pode deixar de
de nos proteger, né? Só pra deixar bem claro aí, entendeu? Sim, Não, só- sim, só com pra pessoa certeza, sim, entender. com certeza. Cada um tem que fazer seu papel. Por exemplo, a máscara me incomoda? Me incomoda. Eu tenho os contras com relação à máscara? Tenho. Por exemplo, eu vou lá fazer uma academia, eu não coloco a máscara, cara. Eu sei que gás carbônico, que gás carbônico é tóxico, Com né? certeza. Já tem uma série de pessoas provando aí, pega a máscara, coloca lá e você tá ali Esperando o seu próprio gás fazendo, carbônico. inspirando seu próprio gás carbônico e isso causa uma certa intoxica o seu cérebro. As pessoas não percebem porque a intoxicação ela causa lesões que talvez você nunca vá perceber. A longo Talvez prazo lá também, no né? final da vida Então lá assim, quase. quem entende um pouquinho, sabe o que é uma hipóxia cerebral, ele vai saber do que a gente está falando. Mas quem não entende nada, não, a máscara protege e não tem problema nenhum. Já tem artigos também. Ah, e não, Não, vou ela, nem... ela protege, mas também prejudica. Então, mas aí, por exemplo, há várias polarizações a respeito da máscara, né? Por exemplo, ela tem a sua eficácia e já é provado que muito mais em quem está contaminado. Vamos pegar a cultura do Japão, por exemplo. Uhum. Eu tenho amigos que já moraram 10 anos no Japão e eles me confirmaram isso. Ele falou, lá é o seguinte, é comum, o uso de máscara lá é comum. É igual as muito Ele falou, ameias, né? ele falou, pode pegar uma reportagem lá no Japão que você vai ver pessoa andando lá para trás, passando Sim. com máscara pra lá e para cá. É comum. Porque Há o muito japonês ele tempo, tem a né? seguinte cultura. Por exemplo, o japonês tira o sapato para entrar, tem todo um negócio diferente. Ele não, o japonês, ele já não pega na mão, ele tem um comprimento diferente. A cultura deles é totalmente diferente. E lá, por que eles usam máscara? Porque está gripado, para não passar para ninguém. Por exemplo, eu sou casado. Às vezes minha esposa está gripada ou eu estou gripado. Não, fica longe que eu não quero passar gripe para você. E não passa gripe para ela. Porque a gente sabe que esses vírus, o contágio se dá por material biológico. Saliva, Suor. né? Suor. Não, eu não sei suor, mas Suor, não. eu não sei suor, mas por exemplo, vamos lá, Os máscara. Suor não, né? Fluidos Máscara. corporais. Máscara protege aqui o seu sistema respiratório. Certo. Mas você sabia que o vírus pode entrar pelos teus olhos? Sim. Uhum, igual eu falei. Você também. pegou numa região contaminada. Então aí beleza, aí o álcool vem ali, tenta Esteriliza. higienizar, tentar não levar a mão nos olhos. Então não é só a máscara, é uma série de coisas. Por exemplo, olha o brasileiro, cara. Vamos usar máscara, vamos não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E para numa fila, coloca sinalização. O cara fica lá longe. O que ele faz? Ele amontoa. Olha para trás, tá o cara amontoado atrás de mim na fila, velho. Ô, cara, nem desenhando o cara consegue Isso é entender. verdade. Então a máscara vai mudar o quê, cara? Então, tipo assim, precisava de todos esses lockdowns, ou mini lockdowns, ou o que quer que esses malucos desses prefeitos queiram chamar por aí? Para mim, não. Porque se a população tivesse uma... E assim também, né? Nunca, assim, aconteceu H1N1, mas não foi tão devastador quanto isso. E a pandemia, numa história mais recente, tem, sei lá, 100 anos. Um pouco mais de 100 anos. A que gripe foi espanhola, né? a gripe espanhola. E... Então, assim, o brasileiro não estava, de fato, preparado, habituado. E O Brasil não é educado. Não, mas e o brasileiro em si... Ele é um povo que gosta de pegar na mão, de abraçar, Sim. de ter contato. O americano vem para cá, ele estranha. Não é assim lá nos Estados Unidos. Você não chega nos Estados Unidos, pega na mão e sai abraçando o caboclo. Você pegar o cara, capaz dele dar um tapa em você, falando, ô, você tá tocando em mim, cara. Então, tipo assim, é diferente a Don't nossa touch cultura. Don't play. A nossa Don't touch, Don't touch me, please. exatamente. A nossa cultura, ela é assim. Então, também não tem como você culpar o povo. A mídia, por exemplo, ela insiste em botar um contra o outro. Tipo assim, fala que a culpa é do não sei o quê, daquela classe dos empresários. Aí põe o povo contra os empresários. Aí quer botar a culpa nas pessoas. As pessoas têm culpa? Tem. Mas, por exemplo, o que teria sido mais eficaz do que fechamentos? Campanhas intensivas, fiscalizações para fechar comércio? Isso. Não. Fiscalizações nos comércios para Orientar, né? educar e orientar as pessoas a Cara, cumprirem. existe uma coisa que é ridiculamente visível que nenhum gestor pensou. Meu amigo, favorece o comércio a funcionar 24 horas. Dá um incentivo financeiro ou fiscal para o cara conseguir manter 24 horas, porque você amplia o horário de funcionamento. Aí 1 milhão de pessoas, elas se dividem em mais horários. Aí você regula a hora, ó. Pessoal de mais idade, vai tal hora. Pessoal mais Que novo. tem menos movimento. Ninguém é obrigado, Uhum. mas isso é uma Exatamente. consciência. Você vai de tal hora a tal hora, das 9 até meia-noite. Entendeu? Pessoal mais... Ou Não. então das 1 da manhã até as 6 da manhã.
Esse é o momento de estar sensibilizado. Então, assim, é visivelmente ridículo. É falta de inteligência total. E assim, minto, não é nem falta de inteligência, é cretinice Isso que eu ia mesmo. falar, é mau caratismo mesmo. Bom, Aí o que diz- o cara faz? Ele é junta todo mundo canalice. em 6 horas Como de diz o nosso expediente no presidente, meio do tempo. canalhas. 1000 vezes canalhas, é sério. A gente não Sabe queria por quê? entregar você, mas estamos aqui com um bolsonarista. Mas você sabe o que que é, cara? Assim, ó, é isso aí. Isso aí você diz tudo. O brasileiro faz o quê? Eu vou no banco. Aí ele deixa pra ir que hora? Na hora que o Aqui banco tá tá indo fechando. fechando. 10 anos. Ah, eu tenho que passar no mercado para comprar não sei o quê. Aí já não é nem culpa do brasileiro, porque o brasileiro trabalha. Né? Aí restringe o horário de funcionamento do mercado até 7 horas. Olha a falta de inteligência numa decisão dessa. Aí o cara trabalha, entra 8 horas no trabalho e sai 6 horas. Aí sai todo mundo do trabalho, vai pro mercado, tudo numa pancada só e fica das 6 às 7 horas. 1 milhão de Cheio, pessoas né? dentro do mercado. É 10 pessoas por metro quadrado. E aí? Exatamente. Você quer ver uma coisa ridícula? Quando aconteceu a pandemia, né, reduziram horários de funcionamento da Caixa Econômica. Cara, era tipo 8 horas da manhã, tinha 200 pessoas. Não, na e fila. mais legal, reduzir o horário. Ali na Aí reduziram o Coke. horário durante um período que todo mundo estava sendo mandado embora. Aqui é na Caixa Econômica para fazer o quê? Para sacar FGTS, para arrancar dinheiro, Seguro, seguro-desemprego. Cara, é um pensamento Nossa, bem que assim. seguro é lá no Ministério do Trabalho. que não dá ganha pra tempo entender. lá, não. Agora, Mas tudo bem, vai agora é correr no aplicativo, agora é tudo no aplicativo. Agora tem o Caixa Tem. É. Então, assim, você vai lá e estabiliza um contrato temporário com o cara e fala assim, ó, eu como gestor do municipal, ó, vamos estabilizar, ou federal, eu não sei quem é responsável por isso, mas tem que ter um responsável por isso. Vamos estabilizar aqui uma emenda aqui que vai estabilizar um contrato temporário noturno, né? Você vai pagar um adicional noturno para a pessoa. Cara, qual que é o empresário que vai ficar feliz em trabalhar com mais tempo? Para ter mais caixa entrando? Mas isso aí, Pablo, funciona com certos tipos de comércio. Mas é óbvio, mas a Aí gente está não- falando não, sobre mas o comércio essencial, que é mercado, o farmácia, essencial. E aí? posto. Tá, beleza, você tá funcionando o essencial. Vamos supor, comida é essencial. Ah. Beleza, funciona lá 24 horas. E uma pessoa que é dono de um empreendimento que faz festas? Não, É uma aglomeração por si só. Mas aí eu vou te dar um exemplo interessante. Ó, a maneira com que uma empresa é formatada juridicamente, ela designa-se a sua atividade através da sua atividade econômica, Exatamente. que é uma tabela que existe aí, definida pelo Quando você governo cria federal, seu pelo CONCLA. CNPJ, Então você tem lá uma ou N atividades econômicas, uma primária e várias secundárias. Então, por exemplo, olha como é falho. Uma sorveteria não promove a mesma aglomeração que um cupim bar, que sei lá o quê, Um um Comper, Matuto Grill, um supermercado e não sei o quê. Só que nós fomos todos nivelados. Por exemplo, a minha atividade econômica principal é lanchonetes, cafeterias e bares e congêneres. Cara, como é que eu posso nivelar com um bar? Eu não tenho o mesmo movimento de um bar, eu não vendo bebida alcoólica, eu não vendo nada disso, eu só vendo sorvete. Tem dias de movimento? Tem dias de movimento, mas é aquilo que ele falou. O que acontece? Eu restringo o negócio, o povo quer ir tudo de uma vez. Passa o horário cria um lapso maior de tempo de funcionamento do comércio e instrui a população a deixar para ir em horários que tiver menos, ou distribuir essa visita aos ambientes. Por exemplo, as igrejas fizeram isso, tiveram que fazer. A capacidade aqui é para 100 pessoas, então nós vamos fazer 50, faz 2 cultos. Aí vem 50 no primeiro e no segundo vem mais 50. Divide por idosos, por jovens. Exatamente. Então, tipo assim, eu estava falando um pouco mais atrás, né, sobre a questão da eficácia de máscara e etc e tal. O álcool é muito eficaz. A máscara, para quem está contaminado, é 100% eficaz. Para não disseminar, né? Para não disseminar. Esse é o principal. A máscara, para quem não está contaminado, é só pelo mau hábito de não levarmos a mão na boca ou no nariz, mas isso não protege os olhos. Aí talvez você queira usar aquela viseira, aquele negócio lá. Face shield. Face mask, né? Face shield. Mas, enfim, são medidas, elas são boas, mas eu acredito que uma consciência de distanciamento teria também uma boa eficácia, espaçamento do horário de funcionamento dos órgãos, das repartições públicas, de alguns tipos de segmentos do comércio. Eu me senti penalizado, eu me senti injustiçado com a minha sorveteria com relação a tudo que aconteceu. Muito mesmo.
E não pelo fato das restrições de funcionamento. É pelo fato da canalice do que fizeram. Desses fechamentos. Por exemplo, 700 bilhões de verba distribuída do governo que derramou-se lá da esfera do governo federal para os estados e municípios. E a gente sabe que teve gente aí que montou hospital de campanha e desmontou. Teve gente que não fez, teve gente que não fez nada. Entendeu? Tem vídeo aí de prefeito falando assim, não, gente, vamos esperar só mais uma semana fechada, eu vou receber mais 1,5 milhão, aí a hora que eu receber, aí eu abro tudo. Ou seja, ninguém está preocupado com vírus nenhum, cara. No final das contas, cara, cada um quer se dar bem. Teve gente que pegou e falou, fez o quê? Não, eu vou aumentar o preço do trem, porque não está tendo no mercado. Então, se todo mundo querer tirar proveito, ninguém... Tipo assim, você vê casos lá nos Estados Unidos de pessoas, tipo assim, favorecendo o comércio, indo comprar nos pequenos, em vez de comprar nos grandes, se ajudando e não sei o quê. Aí aqui veio aquela campanha, favorece o comércio local. Aí você fala, quero tomar uma coca, vou ali no tiozinho da esquina. 30 conto a coca. Pois é. Como que eu vou favorecer o comércio local? Eu ajudo o comércio pequeno, mas o comércio pequeno Então, não me ajuda. Exatamente. Então, assim, cara, o problema do Brasil é muito profundo. Ele é Questão sociológico, cultural, né? ele é... Você acha que eu acho que o brasileiro em si, ele é corrupto. A gente reclama dos políticos, mas a gente... Eu não diria assim, diretamente corrupto, mas malicioso. tendencioso à corrupção. Sabe por quê? Egoísta. Hoje eu tava vendo uma reportagem na Band, um caminhão de eletrodoméstico tombou, cara. Ferveu de gente lá pra... Tudo de máscara. Não, tudo sem máscara. Pra roubar os televisores, cara. Aí o empresário que comprou essa televisão aí, como é que vai ficar depois? Se Acho que tiver assim, seguro, né? Tá na é. roça. Mas com certeza vai ter seguro, né? Mas assim, a malícia do brasileiro começa lá embaixo. Não é falar mal dos políticos, assim. Político rouba, mas assim, parte da gente em qualquer quando tem uma momento. oportunidade. Quando a gente tem a oportunidade, a gente não, né? Não, a gente também tem tendência. Igual o Paulo falou no início, nós somos, como que é? Corruptos, desgraçados. Pecadores desgraçados. Pecadores desgraçados. Assim, é aquela história, né? Igual me ocorreu esse texto de Tiago aqui, capítulo 1, 13 e 15. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não é tentado pelo mal. E ele a ninguém tenta. Exatamente. Tem pessoas que não conseguem engolir esse texto. Por quê? As pessoas, elas têm a tendência de achar a culpa pro seu erro, ou é porque Deus me criou assim, ou é porque o diabo me tentou, ou é porque não sei o que lá. Então aí o texto vai dizer assim, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, havendo concebido, dá lugar ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então assim, o ser humano, cara, ele é mau. Acabou. Com certeza. Eu tenho um bebê de 8 meses em casa. Ele já sabe como é que ele engambela a mãe dele. Ele engana a mãe. Com certeza. Ele não sei o que, não, eu não aguento ver ele chorar e pega e faz a vontade dele. Aí ele começa lá a dar o pedido dele e fala, ô bicho, e aí, meu? Não. Aí você percebe que ele entendeu que Malandro, comigo o negócio né? é diferente. E para o piseirinho dele. Então, assim, a criança é assim, cara. A criança, se ela tá fazendo um trem errado, ela sabe que ela tá fazendo o trem errado, ela fica ali escondidinha ali, assim. Aí quando você pega, ela disfarça. Foi você? Não fui eu, não. Cara, criança de 1 ano e pouco, 2 anos de idade é assim. Da onde? Quem ensinou para ela esse pecado, essa malícia? Já vendo. Em pecado foi concebido, né? No ventre da minha mãe. Então, isso aí. cara, Está então, assim, arraigado em nós. isso é natural do ser humano. Aí o que agrava mais a situação é o nosso contexto de século XXI, né? É o imediatismo, é a ganância pelo poder, enfim, eu falo no sentido do poder, eu falo no sentido do dinheiro, no sentido pejorativo, né? Porque o dinheiro, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Uhum. Né? Mas o problema é o dinheiro? Pois O problema não é o dinheiro, o problema é o... Dinheiro é solução. Exatamente, o dinheiro é a solução. O problema é o cara que pega o dinheiro. E a gente sabe que
que aqui no Brasil, essa guerra ela está sendo travada num espectro muito mais profundo do que se possa Sim, sim. mostrar na televisão, né? Por exemplo, há uma polêmica grande aí, por exemplo, tem pessoas que entendem que o governo vai mal porque a Globo fala dia e noite contra o governo, mas a gente sabe que o governo já disse que se a Globo não pagar as dívidas previdenciárias dela, e que 22 não funciona. vou dizer mais, eu não sei a soma, mas eu sei que é bilionário o déficit previdenciário do país. Eu sei que é bilionário. E eu sei que a Globo tem uma fatia bacana disso. Tinha os Não subsídios só que ela. foram cortados também. Então, assim, a gente sabe que, acho que já ficou claro que a Globo ela é um partido político. Ela não é uma rede de televisão. Ela é uma estatal. Financiada pelos políticos. E não foi só por PT, não. Foi financiada por Desde a Fernando ditadura, né? Henrique, O Bolsonaro foi- frisou lá. Foi financiada há tempos, né? Há tempos e tempos e tempos. E aí, Desde a época de Jânio. e a gente Cresceu sabe, muito e a na gente ditadura, sabe também né? que a maneira com que a esquerda se enraizou no poder não foi com tem gente que acha que a esquerda se enraizou no poder com a vitória do Lula. O primeiro mandato dele não foi. A esquerda se infiltrou no poder, cara. Foi lá durante o regime militar, quando eles começaram a empestear as escolas e introduzir a ideologia nas escolas. Já que a gente não consegue tomar o poder agora porque o militarismo tomou, vamos tomar o poder lá, que lá na frente as crianças vão estar aptas a exercer essa ideologia Então, o esquerdista. ápice desse poder, então, é a direta já, então. Foi, Porque, acho que porque desde a quando você intervenção, Cara, quando você pensa no movimento político mais, como que eu vou falar, de influência dentro do país, foi as diretas já. encabeçada por quem? Por estudante. Foi Exatamente. pela aquele até Cara, é deputado o melhor lá, meio. Isso aí Qual? são, deputado petista, isso são princípios marxistas. Claro, claro. Não tem, Você vai pela base, vai crescendo aqui aos acabou. poucos. Então o que acontece? Vamos resolver o Bolsonaro? Não vai resolver nada, não vai resolver nada. Ele vai ficar 8 anos, vai tentar reduzir um pouco Você acha que o Bolsonaro relege? Não Mas sei vai. dizer, cara. Deus que vai dizer o que vai ser. Eu não sei dizer. A minha vontade é que sim, mas não sei dizer. Mas o fato é que aquilo que a esquerda fez é o que tem que se fazer agora, que é o que o nosso presidente defende, Uhum. que é mudar essas escolas, essas universidades principalmente, e voltar essas escolas serem voltadas para a educação e não para a ideologização das pessoas. Né? Enfiar coisas na cabeça dele. Tem pessoa que está lá, Hitler não sabe de nada, não está entendendo nada. Ele só está ali com a massa, cara. Ele está ali porque Massa de fizeram a manobra, lavagem né? cerebral no cara e ele está ali, Hitler. Por E que, o que é cara- isso? É porque é isso E o é cara isso. tá decepando judeu, envenenando judeu. Falando nisso, Hitler, a gente mudando de assunto agora, a gente Mudando conversou, de pau pra cavaco. Mudando de pau pra cavaco. ele soltou essa aí. Já Esses tinha dias. visto esse ditado aí? Esse bordão. Como que é? Mudar de pau pra cavaco. Enfim, né? A gente acabou de falar sobre Hitler e a gente também, agora há pouco em off, a gente conversou sobre... Depois, se você quiser, você volta e continua a sua fala. Não, eu só queria concluir para a gente mudar para qualquer assunto que você quiser. Então vai, Então vai, desculpa. continua. Então, me perdoa, Resumindo assim, a leitura que eu faço é assim, se lá no futuro, daqui 10, 15, 20 anos, eu for contar lá pro meu neto, ou sei lá para quem quer que seja a minha história, num eu vou falar assim, podcast como olha, esse. eu empreendi no passado, eu tive um comércio assim assado, mas o meu comércio foi destruído por uma guerra política no país. Uhum. Como começou essa guerra política? Bom, essa guerra política surfou na onda de uma pandemia. Começou na China. Exatamente. E surfou na onda de uma pandemia que começou na China, e aí os políticos destruíram, não só a minha, como milhares de empresas no Brasil. Uhum. Né? E o que vai ser das 9 famílias que ficaram aí desempregadas, infelizmente eu não sei. Né? Uns que já estavam há mais tempo na empresa vão receber seguro-desemprego. Outros não vão receber seguro-desemprego. Mas uma coisa que sempre foi lei, sempre foi primordial para mim,
era que em primeiro lugar estavam os funcionários, os colaboradores. E foi tudo que eu prezei, acumulei uma série de dívidas em banco para tentar não deixar os meus funcionários sem salário. Passei a pandemia inteira, eu não atrasei eu atrasei alguns dias e em alguns meses, mas os salários sempre foram pagos. Eu atrasei de energia, eu paguei juro para banco, eu atrasei empréstimo, eu atrasei tudo que é coisa, mas não atrasei funcionário. Porque pessoas são importantes, né? E algumas pessoas por aí abrem a boca para falar merda, perdão da expressão, e não sabem nem o que tá falando, entendeu? A economia a gente vê amanhã, os empresários são gananciosos. Cara, Mas e hoje? Assim, querendo ou não, já deu uma abertura mais nos comércios. Como que tá hoje a vida da sua empresa? olha, a gente fechou Cuiabá e Tangará, né? Nesse mês que passou. E demos seguimento na loja de Várzea Grande. O movimento começou de maneira bem tímida, mas começou a voltar. Começou a ter um resultado. Nós tivemos que renegociar alguns fornecedores, pedir mais prazo para pagar, renegociar o aluguel, pedir uma carência de um valor menor para a gente dar conta de se levantar, porque a loja ainda não está vendendo o que vendia nos momentos antes da pandemia. Mas não é suficiente, né? Não diria nem no auge, né? Porque antes da pandemia nós tivemos um ano de funcionamento e o comércio do sorvete é um comércio sazonal. Há períodos que a gente vende um pouco menos. Os períodos de final de ano, que geralmente tem férias, o pessoal viaja, então cai um pouco o movimento. Não faz muito frio, mas os períodos que faz frio dá uma quedinha também no movimento. Mas essa venda desses períodos, ela paga a operação tranquilo. E isso ainda a gente não está vendo isso, né? E Várzea Grande segue ainda até junho com o decreto aí de fechamento aos domingos. Nós estamos podendo abrir de segunda a sábado das 14 às 22. Estamos mudando uma série de coisas dentro da empresa na maneira de atuar. Porque nós não temos mais a fábrica, então nós temos que buscar outro fornecedor de sorvete que nos atenda com um sorvete que pelo menos tenha um pouco quase a mesma qualidade do sorvete que a gente fabricava. Mexendo em preços e custo para tentar atrair mais clientes, baixando o preço de algumas coisas, reajustando de outro, tirando alguns produtos de linha, porque são produtos que têm um custo mais operacional mais caro. Então, a gente está tentando se reinventar. Só que não tem muito campo, né? Porque a sorveteria não dá para você fazer muita coisa ali que você descaracteriza a finalidade dela, né? Não tem como eu começar a servir almoço lá e à noite ser sorveteria e à tarde ser churrascaria e de madrugada ser distribuidor de bebida. Não dá, entendeu? Até porque eu sei que se eu fosse ser distribuidor de bebida, eu não tava em crise, não. Com certeza. Assim como os mercados também, acredito que não tiveram tanta Até crise. prefeito comemorou teve uma na esquina notícia da que teve distribuidora, né? Até o Exatamente. Mas enfim, né? A gente passou por tudo isso. Eu entendo que em tudo Deus tem um propósito, né? Como eu disse no começo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão nos seus propósitos. E só mais uma nesse assunto ainda. As alternativas que os governantes deram de faz delivery, faz... Assim, ó, o meu segmento, ele é fraco, pensa assim, todo mundo come todo dia. Isso. Todo mundo vai num baguncinha todo dia, ou vai num espetinho, ou vai em alguma coisa. Então, comer todo mundo come todo dia. O sorvete, ele já é tido mais como um supérfluo. Esporádico. É uma sobremesa, né? Então assim, às vezes as pessoas não vão. Não, seus viciados. Né? Então, tipo assim, Não é tem coisa pessoas que todo vão. dia, né? Não, algumas pessoas são de, assim, frequentar a sorveteria, tipo, um dia sim, um dia não, todo dia. Estão sempre lá tomando sorvete. Agora, então, por ser um produto que as pessoas colocam em segundo plano, então o delivery, a gente deu uma fomentada no delivery, conseguiu, mas não paga as contas. Não paga as contas e... Então a gente... E assim, o custo hoje do delivery é muito complicado. Eu tenho amigos donos de restaurante que sofreram muito, que nem abriram porque não compensava o delivery. Donos de pizzaria. Para você ter uma ideia. Porque assim, da hora que ele abria até a hora que ele fechava, não compensava a operação. E
Você tem plataformas de delivery como iFood e Uber Eats, só que o custo dessas plataformas é alto, é 30% no mínimo que eles levam de você. Então você tem que aumentar o preço para ofertar o teu produto na plataforma. Porque você não tem como repassar, você tem que acabar repassando esse custo. Para ter um motoboy fixo também é um gasto. E é um gasto, com é um motoboy. gasto e é um risco muito grande. Isso. É um risco muito grande. Lá em Tangará, por exemplo, nós não tivemos como operar no delivery porque todos os motoqueiros lá os entregadores se reuniram e falaram, não, aqui nós vamos criar um sindicato e vocês vão ter que pagar seguro pra gente e acabou. Isso. E a gente aborda esse tipo de coisa. Então, assim, foi um pouco difícil por essa sazonalidade, né? Mas, enfim, a gente conseguiu atravessar o ano passado. Tivemos, assim, o que de fato jogou a pá de terra que faltava em cima da gente foi esses últimos fechamentos que houveram aí. E era aquilo que eu disse para vocês no começo que eu temia desde o ano passado. Eu achava que ainda iria... Porque durante o ano passado, até dezembro, foi pago auxílio emergencial. Então, de certa forma, o dinheiro circulou na economia. E esse ano, em fevereiro, eu faturei menos do que o pior mês do ano passado, as 3 lojas. Então, foi bastante difícil. Acabei contraindo novos empréstimos e agora vou ter que esperar a boa vontade do banco lá fazer uma negociação para que eu consiga pagar essas dívidas. E vou priorizar pagar os acertos dos funcionários, pagar tudo, enfim. E tá tudo na mão de Deus, o negócio, entendeu? O banco que se lasca. E assim, eu pego o meu caso e dos próximos a mim, né, os amigos, o Pablo conhece, eu fornecia sorvete, eu tinha uma parceria com a pizzaria Nossa Pizza, lá no Jardim das Américas. Tinha um freezer meu lá, eu fornecia o sorvete para eles a um custo bem mais barato, porque eles serviam rodízio e sorvete de graça. Então, para divulgar minha marca, eu tinha esse negócio lá. Cara, eu conversei com ela, ela chorou no telefone, falou, eu não sei o que eu faço mais. Aí esses dias liberou, ela não estava mais aguentando, não tinha mais de onde pegar empréstimo. O ano passado eu consegui um fôlego com o auxílio que o governo federal liberou. Esse ano o governo estadual veio com uma historinha de um auxílio aí e que no final das contas ele pediu meu DNA para poder me dar um empréstimo. Nossa. Ou seja, tipo assim, não, eu vou dar um empréstimo para todo mundo, mas quem conseguiu pegar, acho difícil, né? Tipo assim, você tem que ter isso em dia, você tem que ter isso em dia, você tem que estar com a vara em dia, você tem que estar com... Você tá precisando com de empréstimo lá, porque eu tô sem dinheiro. Aí, tipo assim, quem que tá com alguma coisa em dia? Quem comerciante que tá com alguma coisa em dia, que tá com imposto em dia, que tá com certidão negativa de alguma coisa em dia? Não tem. Então, tipo assim, foi só para fazer... Isso aí foi só politicagem, só para fazer... Mídia. Fazer mídia, demagogia, para dizer que o governo estava fazendo alguma coisa pelo povo. Né? Aí, tipo assim, vou dar lá uma ajuda de R$150, sei lá, R$200 aí para as pessoas de baixa renda. Mas a pessoa tem que comprovar que cada um na casa tem 80 e poucos reais de renda. Eu peguei e questionei no site, no Facebook do governo do estado. O cara falou isso para mim, falou, não, mas a pessoa tem que comprovar que ele tem que ter 80 e poucos reais de renda. Eu falei, cara, Quem que tem uma família de quantos? será que ele pensa que uma família de 2 pessoas vive, cada uma ganhando 80 e poucos reais por mês? R$160 por mês? Não vai dar dinheiro pra ninguém, né? Nessa Eu seleção não sei, aí. eu falei, cara, tem 15 anos, tem 22 anos que o salário era 120 reais, tá ficando louco da cabeça? Quando eu comecei a trabalhar, eu tenho 39, quando eu comecei a trabalhar com 16, 17 anos, o salário era 100 e poucos reais, 180 reais. Eu lembro da época do garotinho, que o número dele era 40, ele falou, ele era presidente do Brasil. O salário era R$200, ele falou assim, se eu ganhava, eu falava 240, porque meu número é 40. Eu falei, cara, esse cara é marqueteiro demais. Esse é bicho, velho. Esse cara é marqueteiro. Os caras são pilantras. Pilantra. Só Pilantra. pilantra é profissional. Pena que era da presbiteriana. Ele era da presbiteriana? Garotinho Uma era. garotinha? Que Foi ridículo. preso, tudo, Que mulher dele. vergonha. Enfim, partindo pro cunho... Trocando de assunto, né? Que a gente falou aquela hora que eu De troquei pau pra assunto. cavaco. De pau pra cavaco. Cara, o Lucas ele solta cada pérola aqui. Né? Eu contei pra você do... Já contou. Já contei. 10 vezes. Eu vou falar de novo aqui, porque eu acho que eu não saiu da cara, hein?
O Lucas falou, como o Paulo falou lá em Mateus, cara. Eu não aguentei. Você não errou, você nunca errou um livro da Bíblia, não? Lógico que já, mas é bom Então. pegar no pé dos caras. E né? aproveitar também pra Só fazer o heresia, nossas- só. Aí, ó. Ele vai falar um erro também, uma errata aí. É. Era pra ter feito no vídeo anterior, né? É. Nem lembro mais o que, que eu errei. Eu sei que eu falei Você lá. falou que tinha alguém que era de algum lugar. Que Não, foi- era um nome de um cara, não sei É das isso, quantas. É, eu falei que Zwinglio era de. Bangladesh. Bangladesh, que tem a ver Bangladesh? Da Escócia, parece. Deixa eu procurar aqui. Pera aí, rapidão, só pra gente Seguir com o ratificar esses errinhos aí. fluxo. Enquanto o que- João procura aí. Tá, vou perguntando. Pode ir falando aí. A gente sabe que você é um cara que você vê muitas pessoas, muitos evangélicos por aí e tal. E a gente falou agora há pouco de Hitler, né? E Que não é. Ed René Kivitz, que é um cara que você ouve, falou bem assim que um crente foi pro céu. Eu não lembro exatamente a história, mas foi mais ou menos isso aqui. Um crente foi pro céu e tinha uma cadeira perto de Jesus, né? Aí o crente foi todo faceiro sentar na cadeira e aí a recepcionista do céu falou assim, não, essa tá reservada. Pra quem? Pra Hitler. Aí o cara, mas Hitler tá no céu? Aí ele tá no céu. Aí ele, mas como assim? Então, não, porque onde superabundou o pecado, superabunda a graça. Bicho, pesado. Cara, pesado. E aí, o que você acha? Você acha que Hitler vai pro céu? Cara, a Vai minha, pro céu, não. Está no céu, verdade. a minha resposta pode chocar, cara. Claro. É porque a gente, dadas as nossas raízes cristãs, a gente acostumou muito a desenvolver esse senso de conseguir traçar quem vai e quem não vai, né? A gente é juiz, né? Então, aí, por exemplo, eu já ouvi mais o Ed René Kivitz. Ultimamente eu não tenho ouvido muito, não, porque ele virou esquerdista. Não porque ele fala heresia, mas porque ele virou esquerdista. Eu sou anti-esquerdismo, tá? Anticomunismo, socialismo. Uma heresiazinha até que vai, né? Mas um Por exemplo, ó, esquerdismo- falando em socialismo, uma coisa que ninguém sabe. Você sabia que FHC fez campanha pro Lula? E que Lula fez campanha para FHC? Sabia. Eu E fiquei que é tudo sabendo. farinha do mesmo saco? Sim, sim, sim. E que é tudo Sim, socialista, com certeza. cara. Sim. Mas então, Hitler, né? Hitler. No céu, Hitler no céu. Hitler tá lá com Jesus? Olha, se ele tá lá, eu não sei. Porque se você soubesse, Não, nós já é. ia fazer alguma coisa aqui, né? Não, então eu tive um sonho e eu fui lá no inferno e eu É porque se vocês não sabem. fui no céu. Eu fui no céu, não fui não, eu fui no inferno. Porque Foi o interesse é revelado. só ir no inferno. E lá no, ele não, se ele tá no céu, eu não sei, mas que no inferno ele não tava, ele não tava. É verdade, né? Todo mundo que vai em algum lugar nunca vai pro céu, É, sempre só vai pro inferno. Pra Pelo vocês amor de que Deus. não sabem, o Ricardo ele já foi sapatinho de fogo. Sério? É sério. É, Foi da Pleia, bicho. Rodava no você falou que manto. a Falei sua mãe, em línguas estranhas. sua mãe Ele era da tocava Assembleia? saxofone, bicho. Não, cara, minha mãe se converteu fruto de anos de oração minha. Oh. Quem que Agora, você essa falou mãe A é agora? sua oração sogra. pode muito em seus efeitos. Sua isso mãe não é é sua coi- sogra, que é Quem que você falou pentecostal. que era da Assembleia? minha sogra. Ah, tá. Minha sogra É, da Olha, Assembleia. olha aí. E a minha mulher era da Assembleia. Eu catei ela lá de dentro. A Tati até hoje ela tem um pé num sapatinho de fogo. A gente sente. Ela é dessas assim que, tipo, pastor, vem aqui um Quer dia. rodar no manto. Olha, Não, olha, não, olha, não. Hoje ela é bastante olha ungido. ela é bastante presbiteriana hoje. Quando vocês Bastante abriram as presbiteriana. sorvetices, foi, pastor, ora lá, nas sorvetices. Não, Impõe as isso aí, mãos. isso aí sim, isso aí Isso aí rolou, pô. sim. Mas eu sempre respeitei porque eu acho que Eu também não sou contra. a oração, com certeza não, a oração do justo pode muito seus efeitos, a gente tem que dar graça a todo Cara. tempo e a gente... Agora sim, eu sou A Cibele orou na minha guitarra. eu sou anti-misticismo, sabe? Tipo assim, Rosa ungida. tipo, ungir com óleo santo de Israel, Água. com a água do Jordão, os Jordão. umbrais da porta, com não sei o que, não. Aí pra mim já virou. Pra mim, eu prefiro fazer a simpatia da minha avó lá com um capim de arruda, assim, tibens de couro com bosta de burro, que eu acho que dá mais efeito. Acho que dá mais efeito. Essa é clássica. Essa é clássica. Como que essa é? clássica. Tibense de o quê? Tibens Tibete de couro com bosta de burro. Essa é clássica, pô. Com um galinho de arruda, assim. Aí ela benzia. Eu sei, tipo assim, ó, se a arruda murchar, é que você tá com Tá quebrante. pesado, tá Tá pesado. pesado. Tá com quebrante, tá com quebrante. Cara, Cara, e o pior é que ela a Luísa benzia acendeu uns. sozinha ali, velho.
Labachúrias. Falando e o pior que e a minha bisavó era meio ela era meio da Do pesada. candomblé. Do candomblé. Não, ela era Espírita. benzedeira. Ah, minha avó Ela era também. benzedeira. Não era espírita, era benzedeira. Minha avó também é benze. Não, e ela falava desse negócio do galho de arruda e ela benzia. O povo ia lá e ficava vendo. O povo sentava no banco, ela pegava esse galho de arruda e ficava. Batia no E cara. tinha vez que o galho de arruda não acontecia nada. E tinha vez que o galho de arruda murchava que parecia Na que tinha... hora. Falei, cara, o negócio é do mal mesmo, hein? Não, é, Mas vamos voltar no Hitler lá, cara. Volta É o no seguinte. Lembra de uma música do Caio Fábio que diz... Caio Fábio, Fábio. Fábio. Eu até arrepiei aqui agora. Uma música... Fala o nome desse demônio. Assim, eu não sei se é do Brincadeira. Baruch, tá? Eu gosto muito de Baruch. Eu também Eu não gosto. sei se é do Baruch, mas ele tem uma música que ele um pop rockzinho que ele fala assim: isto é a graça, nada posso fazer para que me ames mais ou que me ames menos. Já viu essa música? Já. Que é isso, hein, cara. É afinado. Não, o cara é cantor, velho. Enfim, essa música ela fala isso. Isso é a graça. E nada eu posso fazer para que me ames mais ou para que me ames menos. Então, assim, cara, é muito difícil a gente eleger os critérios. Alguns vão dizer assim, não, mas a Bíblia diz. E se você olhar pela Bíblia, você vai saber. Agora, a Bíblia não me diz se o cara arrependeu, se ele não arrependeu, se ele teve um encontro com Deus no leito de morte dele ou não. Se ele aceitou, se ele não aceitou. Se ele realmente morreu. Nem a história diz se ele realmente morreu, A né? Cara, mas se ele Bíblia estiver vivo a até Bíblia hoje fala- também, a Bíblia, até hoje então, não, aí a Bíblia mas- vai afirmar, como o Paulo falou lá em Mateus. Mateus. Como o Paulo falou lá em Mateus. Como o Paulo falou lá em Mateus. Ah, eu achei aqui. É que eu falei assim, errado. cara, ó, é tipo assim, porque vós não sabeis quem é o joio. Não é? É. Então, como é que eu sei quem é joio? Como é que eu posso olhar e falar que ele vai para o inferno? Porque por exemplo, o ladrão da cruz, sei lá, todo mundo podia falar Ladrão esse da cara- Essa cruz, também é cara. clássica. Ladrão- mas é o exemplo, acho que mais, é tipo assim, as pessoas poderiam ter passado a vida. Vamos trazer, por exemplo, de Hitler. Imagina que fosse Hitler na mesma situação ali do cara. Ele matou meio mundo e trucidou e fez o regaço. Com certeza. Aí lá na cruz ele falou: olha, lembra de mim quando tu entrares lá no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem não vivenciou, não soube daquela história, porque a Bíblia não estava escrita ainda, né? Ia falar o quê? Aham. Não, o cara foi pro inferno, foi pro inferno, foi pro inferno. Não, Bandido aquele ladrão desse foi pro aí, inferno, foi pro ladrão. inferno, certeza, tá no inferno. Aí ele vai chegar o dia do vídeo e ele vai falar: pô, o dega do ladrão tá aqui no céu, cara. Entendeu? Então como é que eu sei? Como é que eu posso saber? Então, partindo dessa lógica, o arrependimento salva. É. Ah, não, então se não salvar. Não só. Arrependimento não salvar, lascou. Só que aí as pessoas esquecem que o arrependimento não é fruto do seu querer. Isso. Não é fruto, não é você. Você fala assim, ó, eu vou me arrepender, agora eu decidi que eu vou me arrepender. E não é só da boca pra fora, tem que ser de todo o coração. Coração Até verdadeiro. porque, cara, se eu tiver que me convencer de mim mesmo de alguma coisa, você sabe que Que fim vai te levar Eita. isso? e pra onde que eu vou, né? Você vai pro inferno. Então assim, cara, é bem por aí, tipo, Mas vamos seguir, lembra? vamos seguir uma linha de raciocínio aqui. Qual que é a nossa função aqui na Terra? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Nós também, a Bíblia fala que a gente tem que fazer Discípulos. e obras, correto? Uhum. Aí também fala na Bíblia, que eu não vou falar agora o Paulo capítulo, lá em nem Mateus. nada, né? Pra Nem não quem foi cair que no falou. erro. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. As obras não testificam a nossa salvação, mas ela demonstra que nós vamos ser salvos, correto? Quem pratica ela vai ser salvo, não vai? Cara, eu Tá. tenho um ponto, assim, chega a ser foi? até herege, tá? Eu tenho um ponto sobre isso aí muito herege, tá? Ah, E eu conheço pastores reformados que pensam isso, mas que jamais diriam no púlpito. Mas, enfim, eu vou tentar ser bem objetivo nisso que você Uhum. falou. Vamos lá, você falou de Caio Fábio, de Ed René Kivitz. Eu ouço Caio Fábio e Ed René Kivitz, mas eu vou usar uma fala aqui do Hernandes Dias Lopes. Você pratica boas obras porque você é salvo. Você não é para ser salvo porque você pratica boas obras. Então, a evidência do salvo são as boas obras.
Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu aceitei, vamos usar esse jargão pentecostal, eu aceitei Jesus, ou reformado, como um reformado diria, né? Jesus me alcançou, ele me convenceu, eu ouvi a voz do meu pastor, conheci a voz dele, e ele colocou em mim arrependimento e eu aceitei Jesus. Mas eu sou um inútil que não sei fazer nada na igreja. Não sei pregar, não tenho, sei lá, não tenho habilidade. Não tem função nenhuma Às vezes na até igreja. ajudo numa coisa ou outra, e aí? E eu não fiz obra nenhuma que fosse significante para o reino de Deus, mas eu não sou salvo. É salvação pela graça, né? Cara, mas esse é um pensamento assim. Então, é estranho, mas assim, o que acontece? Eu não estou dizendo que... eu não estou dizendo isso para invalidar a prática das boas obras. Ah, Né? Até porque, assim, quando o texto fala, vós sois salvos pela graça e não pelas obras, para que você não se vanglorie disso, isso não é porque você não tem que ter obra, é para que você entenda que não tem nada a ver com o que você faça. É obra dele. Então, tipo assim, eu vou igual os espíritas, por exemplo. Se eu for levar para esse lado, então eu vou para dentro da teologia espírita lá. Né, para dentro da ideia do espírita, que faz o que? Não, ele pratica as boas obras porque ele entende que ele entende que isso está... Não diria nem salvar, porque eles não têm essa concepção. Para eles, ninguém vai para o inferno. Para eles, você vai para um lugar, aí você volta Vai e reencarnar, aperfeiçoa, e vai até você ficar de um jeito bom, que aí você vai para um lugar legal. Mas você nunca... Você tem um limbo ali, que, sei lá, um purgatório, alguma coisa assim, não sei. Né? Eu não conheço muito, mas é mais ou menos essa linha de pensamento. Então, se eu for pensar nessa ideia da obra, nesse sentido de que eu tenho que fazer ela para eu ser salvo, então eu entro na ideia espírita. Só que a Bíblia, quando ela fala de obras, ela também deixa claro que a obra, ela define não a sua salvação, mas sim o seu galardão, que são coisas diferentes. Então, a minha maneira de... não sabe explicar, né, galardão. A minha maneira de enxergar as coisas, assim... o cara fez muitas obras muito interessantes. Não esperou nada em troca. Fez porque foi evidência da salvação que Cristo produziu nele. Ele vai chegar lá, sei lá, vai ter a mansão coberta com telha de ouro. E eu fiquei aqui e tal, mas eu criei, eu entendi a minha situação de pecaminoso, que somente o Espírito Santo de Deus poderia me convencer dela. E entendi que eu preciso de Jesus, que sem ele eu sou condenado, e eu também só cheguei a essa conclusão porque Deus me convenceu dela, que era impossível por si só. Né? Isso, obviamente, contextualizando para o nosso cenário reformado, né? Reformado. Mas eu não fiz nada. Por exemplo, houve períodos em que eu toquei, que eu cooperei, que não sei o quê. E houve períodos que eu falei, cara, não quero saber de louvor, eu vou ficar no meu canto. Aí pode ser que eu chegar lá no céu, eu, em vez de ter uma mansão com um telhado de ouro, eu vou ter um barraquinho lá. telhado de bronze, pô. Pode ser, enfim. Se tiver telhado. Mas sabe o que acontece? Eu vejo um problema quando você leva para esse viés da obra. Porque assim, vamos lá. A gente sabe que a ganância está no coração do homem. Tá? A gente sabe que o coração do homem ele é tendencioso a querer mais, a querer um benefício, a querer uma barganha. Sim. Aí, vou lembrar do livro lá do Caio Fábio, Barganha com Deus lá. Que é um livro muito bacana que eu li. E isso, cara, isso é uma doença. Isso é um negócio que é a pior coisa que um pastor pode fazer. Porque se você crê que o salvo ele é evidenciado pelas boas obras, ou seja, as boas obras vão acompanhar os que verdadeiramente são salvos, como disse o Hernandes Dias Lopes, então não tem por que eu ficar dizendo ou falando que o cara tem que fazer obras por galardão. Porque isso vai despertar no ser humano algo que é inerente dele. Uhum. Que é o quê? A barganha, né? Eu vou fazer isso, porque aí eu tenho isso em troca, aí eu vou fazer isso. Daqui a pouco, o cara tá igual os neopentecostais. Chega no ponto que eles chegaram. Você acha que é por isso que Eu vou dar 1.000 para ganhar 10.000. não foi Isso. revelado o que é galardão?
Hã? Você acha que é por isso que não foi revelado que é galardão? Não ficou bem claro, assim, porque não nas foi revelado o que é o escrituras, galardão. o que é o galardão. A gente Tem gente que fala que é morada, a mas... gente, não, eu só usei essa aí, eu só Não, usei tem essa gente figura, tem pessoas que essa figura. defendem essa ideia. Não é Outros só falam você. que é A um gente entende. Então, a Bíblia vai falar de Mas pedras na coroa, a Bíblia vai Um falar de uma série de coisas. presente. Mas a gente pode entender como uma recompensa. Isso. Exato. Aí aqui eu vou entrar num ponto polêmico. Tá? A gente vê muita Bíblia falar assim: reino. Aí quando a gente fala de reino, um reino tem os súditos do reino, os da família do rei, os que fazem parte da família real, e tem os que estão no reino, mas não fazem parte da família real. Eu entendo mais ou menos São súditos. como se fosse alguma coisa assim, são súditos do reino. Sabe, tipo assim, eu não tive obra, eu não tive tudo, mas Deus me escolheu para eu ser salvo. E eu vou estar lá no reino, mas eu não vou fazer parte do reino. Eu vou ser um plebeu lá que vai andar pelas ruas do reino, mas não vou fazer parte do reino. Eu não vou ter. Aí você vai para o livro de Apocalipse, você vê um bocado disso, sabe? Você vê essa classificação hierárquica de que os apóstolos galgaram galardões ou recompensas diferentes. E você vai vendo essa hierarquia no estudo da angiologia, né? Você vai vendo isso numa série de coisas. Ou seja, há sempre uma meritocracia no negócio. Há sempre uma recompensa. Só que o que não há é salvação como recompensa. Essa é a única coisa que Deus não dá como recompensa por nada. Ele fala assim, ao que vencer eu vou dar a coroa. Mas não fala, tipo assim, mas o que vencer é quem? É aquele que foi salvo. Pelo menos do meu ponto de vista eu não consigo enxergar diferente. Tipo assim, eu vou pegar e vou te dar salvação como uma recompensa de que você fez alguma coisa legal. Eu não consigo enxergar isso nas escrituras. Sob modo algum. Eu vi um pastor falando que o vencer é o perseverar, né? Que é um dos 5 pontos do calvinismo, né? Os que perseverarem vão dar a coroa, né? A perseverança a gente lembra logo de santidade, né? Que é o ambiente proporcionado pelo próprio Deus pra gente, né? Essa perspectiva que você trouxe é interessante. Eu mesmo nunca tinha parado para pensar dessa forma. É porque assim, né? essas coisas, elas levam a gente lá pro caminho do que a gente estava falando do Ed Renekiewicz, porque ele foi meio para uma onda do universalismo. Por que eu falo que por vezes eu entendo o ponto de vista dele? Porque quando ele fez a primeira pregação que ele falou sobre isso, eu ouvi essa pregação. E eu ouvi ela inteira. E não foi nada disso que ele quis dizer. Tudo bem que ele... Enfim, não me interessa as merdas dele. Heresia. Mas é que é o seguinte. Ele levantou um ponto, eu vou falar aqui, explicando, fazendo vamos dizer assim, uma exegese da pregação dele. Ele começa a pregação levantando o seguinte ponto, cara. As pessoas criaram estatura para pecado, estatura para tudo. É tipo assim, as pessoas, elas veem um pecado sexual de um jeito, com um olho totalmente diferente de como elas veem um irmão que faz uma fofoca. Aí a Bíblia vai falar assim, visto que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que se irá contra o teu irmão. Irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia fala assim, Paulo falou lá em Mateus. Desculpa aí. A pior que ela é em Mateus mesmo. Aí vai falar assim, né? Visto que foi dito, o sermão da montanha, né? Visto que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se olhares com desejo, você já adulterou. Então, cara, o problema é muito mais profundo. O que aí o Ed René vai falar nessa pregação? Ele fala assim, gente, a gente tá caminhando para um negócio que vocês estão loucos.
Cara, porque a gente peca 1 segundo, a gente não tem a capacidade de ficar 1 segundo salvo. Se fosse, tipo assim, ó, não, eu Dependesse da me gente. mantenho, eu vou me manter salvo. Cara, eu não consigo ficar 1 nanomilésimo de segundo, nem sei se existe essa droga dessa unidade de medida. Eu não consigo ficar um nanosegundo Que é pecado. salvo. Porque eu não consigo. Porque assim, aí eu falo, as pessoas tipo assim, não, se eu não olhei, não desejei, então eu não estou pecando. Aí a junta com o Pablo e falou, bicho, você viu aquela infeliz lá no louvor, lá, atrapalhando a gente, não sei o quê? Então, tipo assim, o que é pecado, então? Aí ele vai, cara, ele conjectura nessa pregação o seguinte ponto. Cara, Deus, ele é soberano. Sim. Eu sei que aquilo que está escrito na Bíblia, ele não se contradiz naquilo que está escrito ali. Só que a gente também tem que entender que muita coisa que está escrita ali a gente não entende. Então ele leva para o seguinte ponto. E se ele só conjectura? Tudo bem que isso dá asas para a heresia. Eu entendo isso. Eu tenho a maturidade para não ir para esse ponto. Só que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, que ele não está errado no raciocínio dele. Uhum. E se Deus resolveu olhar para a terra e falar assim, ó, cansei dessa bagaça. Tchau, benção. Acabou. Não quero saber mais dessa porcaria. Eu vou acabar com tudo. Ah, mas o senhor não pode contradizer o que a Bíblia... Cara, quem és tu que volta pro... É igual o que está falando lá em Romanos. Mas então, o senhor não é justo. O vaso palapoleiro. Como é que o vaso volta por ele e fala, mas Senhor, o senhor me criou. Então, assim, é isso que eu falo. A ideia do que ele, na pregação que ele está tentando passar é tipo assim, então, cara, baixa a sua bola, porque não é porque você não olhou e não adulterou, que não quer dizer que você não pecou. Então Deus, ele é um cara muito soberano, que ele pode tanto pegar e acabar com tudo de uma vez só, como ele pode também resolver chegar. E se Deus chegar no final e resolver falar assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou salvar todo mundo nessa porcaria aqui, e não interessa, eu que mando nessa bagaça. Ah, mas o senhor não foi justo, não sei o quê. E você vai falar o quê para ele? Eu já vi pessoa falar isso para mim. Igreja evangélica, uma pessoa que veio do Espiritismo falou isso. Cara, eu não admito, a pessoa falou assim, eu não admito que alguém entre no céu se não fizer uma boa obra. Falou isso para mim. Eu não admito, é impossível. Não existe esse negócio de salvação de graça, não. A pessoa tem que fazer alguma coisa para ganhar a salvação. Falou de jeito para mim. Então, ou seja, não tem como discutir, né? Não tem como, não discutir, mas não tem como debater uma pessoa que tem essa ideologia. Uhum. Então, assim, o ponto que ele coloca é esse. Aí todo mundo pega o negócio e isola só aquilo que ele falou, né? Tipo assim, não, porque Deus resolver salvar todo mundo. Aí fala que ele é universalista. Eu nem sei se ele é universalista ou não. Ele é. Eu também não resumo o Ed René Kipps só nessa pregação. Assim como o Caio Fábio, eu não resumo ele nas pregações de hoje. Ele pregava lá no passado e ele... Eu só sei o seguinte, que quando eu ouço ele pregando hoje, a teologia dele lá do passado é a mesma que ele usa hoje. Há temas em que ele caga na retranca lá e dá até nojo de ouvir. Há temas, mas há temas que é o mesmo Caio Fábio de 30, 40 anos atrás. Cara, o problema dessa fala dele, se Deus quiser acabar com tudo, ele acaba. Existe um problema que a única revelação que a gente tem sobre a verdade de Deus é a Bíblia. Isso é um fato. Sabe? E essa Bíblia, ela fala, até fui procurar o versículo aqui, ela fala, se somos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Quando ele faz uma promessa, às vezes para ele mesmo, esse é o problema, ele não pode, não é porque ele não pode, é até estranho falar Deus não pode, mas na verdade é que o compromisso da justiça é com ele mesmo também. Sabe? Então, assim... Então, Pablo, aí eu vou levantar... É um pensamento que sim, é o que justifica dizer que o universalismo ele não existe. Não, eu entendo e eu também acho que ele não existe. Eu também acho que ele não existe. Eu acho que está bem claro eu acho que não é cogitável. que há uma separação. Historicamente, está bem claro que há uma separação. A gente tira pelo povo judeu. Há uma separação. Nós fomos incluídos, enxertados na videira. Mas nós não fazíamos parte dela.
Mas é claro que existe uma restrição. Um povo escolhido. Isso está claro. Não precisa olhar para a Bíblia. Você pra fala isso. judeus e gentios? Não. Eu estou dizendo assim, é claro que Deus tem um padrão de escolher para si um povo, de não pegar todo mundo. Sim, sabe? sim, sim. Tipo assim, sim, não, sim. é os judeus. É esse aqui, ó, esse povo, é descendente de Abraão, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o Essa quê. é a linha da história. Deus separou um Então, povo tá pra assim, ele. então, tipo assim, se eu tivesse só um livro de história que contasse isso e não tivesse a Bíblia, já para mim já bastava. Eu já sabia que esse Deus é um Deus seletivo. Que ele escolhe para si um povo. E ele determina quem que é esse povo dele e acabou. Então não precisaria de nada disso. Mas eu só estou conjecturando esse ponto porque, assim, as pessoas precisam desenvolver o senso de estudar, de Uhum. conseguir ouvir um herege e não ser contaminado por um herege. Sim. Ter Esse é o ponto. discernimento de separar, né, as coisas. Exatamente. E se esse herege falar alguma coisa que presta, ele sabia absorver. Saber aproveitar. Cara, isso é tão interessante porque assim, os nossos púlpitos presbiterianos, eles estão lotados de história, Sim. sabe? A gente entende a Bíblia, a gente consegue olhar o negócio e entender o que está escrito ali. Só que os púlpitos dos assembleianos, dos batistas, eles estão lotados de moral. O cara sobe lá em cima e ensina moral. Não estou dizendo que não acontece na nossa igreja, mas a gente tá sempre buscando conhecimento histórico e teórico sobre as coisas. Enquanto os camaradas lá eles estão buscando meios práticos. Isso. Claro que a gente meios práticos de serem moralmente melhores. De Então, vivência, né? Exatamente. Então esse é o contexto assim que eu percebo disso que está falando sobre história, sabe? É basicamente isso. Você olha para eles estão lá todo domingo buscando moralmente se melhorar. Eu vou fazer uma ponte. Existe uma ponte entre o que esses cristãos dessas denominações vivem e a política e o Brasil e a antropologia mostra isso. O medo. Sim. O medo domina as pessoas e faz as pessoas massa de manobra. Se você conversar com qualquer assembleano, a maioria deles são... Eu não queria usar esse termo, porque talvez sou um pouco maldoso, mas são um pouco desprovidos de intelectualidade, no sentido de estudo, são pessoas assim que não têm uma... E também já é uma coisa que vem de cima, né? Tipo, eles têm aquele jargão de, letra mata, irmão. Não precisa se aprofundar e há tanto. também um pouco de um ranço. Há um pouco de um ranço. Só para você ter uma ideia como é que o negócio é, aí eu vou levantar um ponto bem polêmico. No que nós divergimos do catolicismo depois da Reforma? Só porque nós tiramos as imagens da igreja? E O Papa. revimos a nossa profissão de fé, reescrevemos a nossa profissão de fé, tiramos os símbolos que eram considerados idólatras, o que mais? Sei lá. Ressignificamos algumas coisas da liturgia, ressignificamos algumas coisas embasadas na Bíblia dos como é que chama? Fugiu a palavra. Como a ceia, como Os o meios de graça. batismo, Os meios de graça. ceia, batismo, que os católicos vão chamar de Eucaristia, como a ceia, e enfim. O que nós divergimos deles? Falamos que lá não vamos usar a hóstia e vamos usar o pão. E que nós vamos inserir o elemento do suco de uva. Sendo que lá em Coríntios, o suco nem era suco de uva. Cara, não, Mas enfim, esse é outro ponto. Eu estou querendo dizer assim, o que nós divergimos dos católicos? Eu estou só levantando um ponto polêmico aqui, tá? Assim que é bom. Porque assim, mano, não tem mais padre, não tem mais o celibato, mas não tem não sei o quê. Mas tem um pastor. E há um patriarca. Mas não se patriarcado. compara. Não se compara. Não. Eu sei que não se compara. Lá o cara é tido como um representante Lá o cara é de tido Deus. como Deus. Tido como um Na Deus. verdade Ele a é um- ele autoridade é um dele é superior a qualquer de outra pessoa. Não, mas eu É não tô levando, eu não tô representante de levando, Deus na eu não tô terra. levando para esse ponto. Eu Não. tô levando o modelo de igreja e de modelo como Não, igreja. Sim.
E é A sabido, eclesia. através de gerações, seja no meio religioso, ou seja no meio político, social, que para se dominar o povo, você só se domina impondo medo e essa hierarquia entre o sacerdote e o membro, o prefeito e o contribuinte, o presidente e o eleitor, e assim sucessivamente. Então, assim, as igrejas em si divergiram, corrigiram, reformaram, mas em certas coisas permaneceram da mesma forma como a Igreja Católica. E os hábitos também permaneceram, de domínio sobre o povo. Uhum. Eu não consigo ver assim. Esse é até um ponto que não lembro se é Marx, se é Lenin, fala que tem que acabar com a religião, porque a religião é um ponto de Mas dominar. eu entendi, mas não foi nesse ponto que eu quis dizer, e talvez por isso você discordou de mim. Eu quis dizer no sentido, porque eu não concluí. Nós estávamos falando lá sobre os igrejas pentecostais, Assembleia, Certo. não sei o quê. Então, o que acontece? Como aquele pessoal é um pessoal mais suscetível ao domínio, isso dá força para a existência desses movimentos. E isso faz com que, independentemente de que o cara fale lá em cima, estando ou não estando na Bíblia, a pessoa vai aceitar, porque ela está totalmente suscetível ao domínio daquela pessoa. A verdade, o que eu penso é as igrejas neopentecostais, e eu não incluo as pentecostais, pelo menos a grande maioria de igrejas Os sérias, tradicionais, né? as tradicionais, porque os pentecostais são nossos irmãos. Eu estou falando sobre os neopentecostais, que são essas igrejas Deus é Amor, Sara Nossa Terra, o do Chapéu Valdomiro, a Universal. É óbvio que esse povo faz a mesma coisa que a Igreja Católica. Eles imperam o homem, retiram todo o conhecimento, aplicam o entendimento de que eles são dependentes da igreja, aplicam o entendimento de que volta a indulgência, porque os caras estão cobrando para te dar Só a muda o bênção. nome, só Aham. muda o Só nome. muda o nome. Realmente, não Só discordo. muda o nome. Entende? Mas se a gente for falar de reforma, cristianismo e tal, a gente está bem separado. Por isso que eu discordei. A gente está Não, bem separado eu- do que eu era falo- do que era. Eu falo assim, ó, que A reforma tirou tiranos e colocou líderes. A gente ainda segue homens, claro. Mas esses homens direcionam a gente agora. A gente não é mais dependente deles. Pelo menos eu penso assim. Entende? Foi por isso que eu discordei mais ou menos ali. na presbiteriana isso não é tão latente, porque na presbiteriana nós elegemos quem vai ser os nossos Sim, pastores. sim. Existe uma... É diferente. É algo até não compreendido nos É um pentecostais. pouco mais como como era. vocês É um votam? pouco mais como era, por exemplo, em Atos, quando eles vão decidir quem vai ser o apóstolo que vai substituir Judas após Judas ter saído do grupinho da alegria, eles fazem uma votação, uma eleição. Eles lançam a sorte, a Bíblia fala, eles lançam a sorte, possivelmente, sei lá, escreveu na pedra, Na pedra. jogou pra cima e a cabeça de quem cair vai ser. Foi assim que surgiu aquela brincadeira escravo de Jó. Então, assim, Ou só que Bozó. assim, cara, é porque tudo vai muito além de tudo isso por causa dos comportamentos humanos, né? E o homem, algumas pessoas não são suscetíveis ao domínio, outras são. E aí dá força para isso. E esses hábitos, eles são hábitos já de décadas, de domínio sobre povos. Eles não são inerentes da religião em si, isso é inerente do ser humano, de tentar dominar sobre o meio. E como eu disse, na presbiteriana isso não é latente, na batista isso não é latente. Acho que acredito que as igrejas que são denominadas reformadas, não, mas nas neopentecostais isso é muito forte. Eu já ouvi, por exemplo, de crentes assim que a voz do pastor é o que manda e se você for contra, acabou, Isso. cara. Ele é ungido de Ah, Deus, tá não toqueis presbiteriano no já. ungido. E aí você vai para aquele cara lá da reportagem lá, e, né? Vai, pega a mulher do teu amigo e adultera. É, Lembra dessa? esqueceu da vírgula. aham. Mas Então, ainda ó, tá. A gente tá com 1h30 de podcast. Vocês estão tranquilos? Vamos Sim. além? Vou mandar? Você Eu tô não- falando demais aqui. Não, também. tá bom. Não, não. Tá. A ideia aqui é você falar. A gente quer vou ouvir o convidado. Mas assim, olha, é muito do que eu tô falando aqui, eu tô falando muitas coisas Ó, misturadas. você pode continuar falando que eu vou pegar mais água pra gente. Tá. Lá. Eu Mas tô é falando, assim mesmo, é aleatório. eu tô falando muitas coisas misturadas.
E eu falei no começo o seguinte para vocês: tem coisas que eu acredito de um jeito, tá? E eu tenho a liberdade para acreditar de um jeito, ao passo de que eu entendo que isso não impacta na minha salvação, não Isso. muda. Isso não muda na minha crença na originalidade das Escrituras. Por exemplo, eu concordo, vamos lá. Você acha que há erros de tradução na Bíblia? Igual o Marco Feliciano fala que... tem uma fala dele lá que ele quer explicar uma palavra lá, ele vai pro inglês, sendo que a Bíblia foi traduzida do hebraico, do grego. Eu não digo que há erro, mas há diferentes significados que foram dados, né? Porque você tem que voltar lá na língua mãe, mostrar, não, no hebraico era isso, quer dizer isso. Hoje a nossa língua é rica. Nós tínhamos algumas coisas em aramaico, outras em hebraico, e depois para o grego koiné. E muitas das traduções se perderam no tempo, algumas coisas se perderam e foram ressignificadas alguma coisa para tentar explicar o que era o contexto que o texto estava tentando dizer. Historicamente, a gente sabe que é infalível a Bíblia. Com certeza. Porque nós temos mais de 5.000 cópias dos originais, que eu esqueci, agora me fugiu o nome, o nome que é dado para essas cópias. Eu já fiz bastante estudo sobre isso, né? A gente chega à conclusão, indo a fundo, né, de que há alguns erros, mas esses erros não comprometem como é que eu posso dizer? O sentido real. O sentido do que o texto quer dizer, entendeu? Ela consegue entregar a mensagem, mesmo havendo esses erros. A nossa língua é rica, enquanto lá, por exemplo, o do grego para o hebraico já se tinha muito mais riqueza do que o hebraico. O hebraico, por exemplo, não tinha palavra, por exemplo, para designar o vinho, se ele era ou não fermentado. Já no grego tinha palavra para designar se o vinho era ou não fermentado. Só que o vinho foi criado para a alegria do homem, a Bíblia diz isso. Tem até um podcast muito interessante do Batista lá, que eu acho bastante legal, que antes era o 2D de Teologia. Iago Martins. Ele fala muito sobre, ele faz um exegese muito interessante sobre essa questão do vinho, do como o vinho e por que o vinho foi criado, para trazer alegria mesmo, é para inebriar mesmo. Inclusive aqui, ó, tem água. É para isso, ele foi criado para dar alegria, para deixar o homem... Desde Noé, né, que ele se embriagou ali. Então, aí... Só que no Antigo Testamento você não tinha uma palavra que designava o vinho fermentado ou não. Mas a gente sabe que era, porque Noé, por exemplo, Noé ficou chapado, o pessoal viu até ele peladão lá. Existe uma discussão sobre isso aí, de que não só viu Noé pelado, mas coabitou com ele. Não duvido, porque a gente não entende como era a cultura daquela época, né? Vai saber. Era tudo muito louco, o nego via uma mulher catava. Exatamente. Então, depois eu vou buscar a fonte disso aí e vou pôr na descrição. Aí, né? Esse é o ponto. Muitas pessoas se embasam na ideia de que há erros, de que não há erros. Eu não entendo, eu não vejo que os erros comprometem o sentido. Mas quando eu olho para literaturas que toda a escola teológica olha para poder entender o contexto da história, eu entendo algumas coisas diferentes. Tem coisas, por exemplo, nós falamos no começo sobre Gênesis 6, que existia naquele tempo os gigantes, os nefilins. Eu já estudei muito sobre essa história de Nefilim. Pauta do Caio Nefilim. Fábio. Não, nem é. Eu fui ler o livro de Enoque, eu fui ver outros livros apócrifos e etc e tal. E eu, Ricardo, cheguei a essa conclusão de que o texto não explica muito bem e que a interpretação que eu cheguei também não prejudica o sentido da Bíblia.
embora e eu conheço pastores que também assim o creem, tá? Desse jeito. Sem ser o Caio Fábio. Só que assim, eles não vão falar, porque assim é um assunto irrelevante, é muito profundo. E a única base contra que se apresenta para refutar essa interpretação, essa linha de pensamento, né? Inclusive tem vídeo do Nicodemos falando sobre isso. E o que eu acho muito interessante do Nicodemos é que ele expõe as linhas de pensamento e não tendencia ninguém nada, porque eu acho que é isso que tem que acontecer. A gente tem que pensar. Né? E o fato de eu achar que os Nephilims eram uma raça híbrida gerada pelo cruzamento dos humanos com os anjos, o que isso muda? É uma coisa minha, vamos dizer assim, é um devaneio meu, é uma filosofada minha, que talvez às vezes eu converso com o Pablo e a gente discute e chega nesse assunto e eu exponho os meus pontos, ele expõe os dele, e ele concorda ou não concorda, mas assim, não é um ponto de Uma verdade partida, não é absoluta, sine qua non, não É um é... ponto secundário sobre o assunto É só derivado. uma coisa assim, cara, é igual a gente discutir sobre os fósseis dos dinossauros, se existiu ou se não existiu. Tipo assim, não, eu acho que é tudo produzido, que é tudo teoria da conspiração. É igual discutir, o homem foi ou não foi na Lua? Não, não foi por causa do cinturão de Van Halen, que não tem como ultrapassar por causa da radiação que é muito forte, e os caras inventaram tudo e não foi. Eles alcançaram o espaço, mas não foi na Lua. Aí o outro fala, não, mas ele foi por causa disso, não sei o quê. Então, tipo assim, é só coisa que não... Porque o astronauta era presbiteriano e isso agora... Buzz Mas Aldrin. enfim, o que eu quis dizer? Eu falei muita coisa aqui. Eu usei a Bíblia para embasar muito das coisas que eu falei. E talvez muitas das coisas que eu falei vocês não concordem, ou quem vai assistir depois desse podcast não concorde. Mas assim, isso é uma maneira de eu pensar. Não estou dizendo que esse é o certo ou que esse é o correto, não. Não, é suas considerações finais, você deixa pro final. Você vai dar um espaço pra você e você... Não, enfim, né? Porque ainda vou falar muita coisa errada aqui, aí já para deixar claro, né? Aí que a pessoa não quer nem continuar ouvindo, né? Aí que fala, não, esse cara já falou besteira demais, eu prefiro ouvir Caio Fábio que ouvir ele. Mas esse é um ponto que a gente até conversa. Nosso intuito aqui não é, tipo, a gente vai trazer várias pessoas, até tem interesse de trazer pentecostais, né? Pentecostais, neopentecostais. Só Tem interesse de trazer que... pessoas que não são da igreja. Podia fazer igual o Vejam Só, né? Com Isso, um tema debate. e um debatinho. Não, mas o intuito não é nem debater, nem a gente quer ser neutro e ouvir. A gente quer ouvir pessoas. Isso. A gente, nós três, né? Somos bem grandinhos, o Lucas, eu e o João Paulo. Aí a gente já tem nossa opinião, mas é o que a gente quer conversar com as pessoas. É igual você falou, você ouve Ed, Renê, você ouve Caio Fábio, você lê Lipe Genoc, você lê... Ouço muito. Ovo. O carro do ovo. Ouço muito Nicodemos, sou fã de Nicodemos, entendeu? Sabe um penteca que eu ouço muito? É aquele pastor Anderson Silva, aquele tatuado. Então tô cheio de tatuagem na cara. Josemar Bessa, eu ouvia muito, mas eu Sim. parei de ouvir, porque toda vez que eu ouço aquele cara pregar, eu acho que não sou salvo e já acho que eu vou pro inferno. É igual ler Spurgeon, cara. Eu não leio o sermão de Spurgeon, porque você lê o sermão de Spurgeon, você fala, não, eu sou uma desgraça mesmo, eu vou pro inferno e acabou. Não tem salvação pra ninguém. Não tem. Você ouve o cara. Cara, eu entrei em parafuso com essas paradas já. Eu já entrei em parafuso com essas coisas. O cara falou, cara... Sabe o que me salva dessa pira? É pensar que o poder de Deus pra me salvar é maior do que toda desgraceira que eu já fiz. Que eu O vou Espírito fazer. Santo. É que isso te dá aí. discernimento. Aí algumas pessoas vão falar assim, não, mas então você sabe que você erra e faz, então você tá premeditando, você tá não sei o que. Ele falou, cara, eu não sei que eu erro, eu só erro. Eu sou um erro. Entendeu? O que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer? Exatamente esse é o ponto. Então, voltando nesse ponto aí, daquela hora que a gente tava falando das diferenças, né, do pentecostalismo para os reformados, você não acha que essa nossa linha teológica contribui muito para isso? Porque a gente vê as coisas que Pelágio falou, juntando com as coisas de Armínio, aí dá aquele medo na pessoa, não, vou perder minha salvação, eu tenho que lutar
Pra todo dia ser salvo. Eu acho que esse é um ranço do pelagianismo, isso é um ranço de Agostinho, né? Tipo, das ideias de Agostinho, tipo, cara, não tem como, não tem, sabe? Eu já cheguei numas noias, tipo assim, de eu ficar uns 2, 3 meses longe da igreja, eu falei, não tem mais, não tem mais, tem mais Vou jeito, mexer com não. esse trem, não. Não vou mexer porque não tem solução pra mim, cara. Tipo, não tem solução. E entrar nesses parafusos assim, aí um dia, eu não sei se vocês conheceram um pastor presbiteriano, que a mãe dele congrega lá na igreja central de Várzea Grande, Dona Cacilda. Eu sei sei quem é. Então, o filho dela é o pastor Cacílio. Ele Não faleceu, conheço. bem antigo, faleceu tem muito tempo, mais de 10 anos. Ele teve sei lá, uma BC. hepatite C lá, um trem terrível lá e acabou com ele. E um dia eu cheguei nele e falei, olha, eu não sei o que eu faço, cara. Cheguei revoltado, falei assim, olha, não tem solução. Ele falou, cara, você acha que se você fosse uma pessoa que não fosse salvo, você tava Tá preocupado pensando com nisso? porcaria de pecado? Eu já tive essas noias também. Tipo, Aí, cara, aí ele parou e falou assim pra mim, falou assim, e agora eu vou deixar você mais louco ainda, senta aqui. Você sabia que Jesus já perdoou até os pecados que você vai cometer? Aí pronto, aí eu fiquei louco. eu já tive isso também. Falei, acho que eu sou salvo mesmo, porque. Por que eu ia estar pensando nisso aqui? Porque não faz sentido. Então, aí os presbiterianos carregam um estigma, uma fama, assim, visto pelas outras denominações. Ah, porque o presbiteriano acha que ele é salvo, então ele pode pecar à vontade, que ele não tem problema Não nenhum. entende nada. Cara, eu acho que qualquer um, de qualquer denominação, que não é verdadeiramente salvo, acha isso e peca e faz o que tiver que fazer. E não tá nem aí com nada, entendeu? Não é porque é presbiteriano ou não. Porque eu nunca vi um assembleiano com as noias que eu vivo, não. Eu nunca vi. Eu nunca vi tô falando assembleiano aqui, mas eu nunca vi um cara da congregação cristã. Congregação cristã acho que nem é exemplo, sei lá, Seita. amor de Deus, Deus é amor. Eu nunca vi, Cara, parece que sei esses lá, caras. eu nunca vi um cara desse assim, tipo na noia. Nossa, cara, eu não valho nada, eu só vejo os caras na autoafirmação de que eu sou mais, a vitória é minha em nome de Jesus. Você e a é um vitória espelho não que sei o reflete quê, a imagem você do é Senhor. espelho que É hora reflete de a imagem do Senhor. ouvir. Exatamente. É tipo assim, a vitória tem sabor de mel e acabou, Isso. cara. É tipo assim, você não vê. Isso é um tipo de coisa que é comum. Você vê um presbiteriano na noia, Isso. que ele não é salvo. Não, eu não sou salvo. Tem muito presbiteriano, às vezes está no mundo, você fala, bicho, que você está no mundo? Não, porque eu cheguei à conclusão de que eu não sou salvo, que é impossível, eu sou pecador demais. Ele está convencido do lamaçal dele, mas ele está lá. É por isso que eu fiz aquela introdução. Estamos aqui com esse pecador desgraçado. Exatamente, cara. Então, tipo assim, eu fico e vivo esse dilema eternamente. Tem dia que eu tô. Tem dia que eu tô subindo pro céu, que tem que amarrar uma pedra no meu pé, que eu tô achando que eu tô salvo mesmo pra caramba. Eu tô confiante e tem dia que eu tô. Não pode. Não pode, eu não tô Cadê minha salvo, não salvação? pode. Tem- Não, eu fiz isso, não pode, não pode, cara, não pode. E assim, e isso não é só porque isso não é porque eu fui lá e cometi um adultério, não. É porque, tipo assim, porque eu mirei, ou porque eu, sei lá, Fiquei com raiva de uma fiquei com pessoa. vontade de socar o pé na cara do meu vizinho, que ele, sei Deu lá, deixou o amarelinha. cachorro mijar lá na frente do meu portão, enfim. Qualquer coisa, cara, assim, às vezes me coloca em parafuso, sabe? Tipo, cara, por que, cara, que eu sou inútil assim, cara? Será que não há salvação em mim? Será que meu coração não é grato pelo que Cristo fez por mim? E esse conflito fica eternamente. E a gente tenta consertar, e um dia a gente está bem, outro dia a gente não está, outro dia a gente está legal, outro dia a gente está achando que não merece nada, outro dia a gente está achando que todas as desgraças na vida da gente está acontecendo, é porque a gente não é salvo, é porque Deus está pesando mesmo e querendo que vai tudo. Aí no outro dia você olha o ímpio lá se dando bem, e você fala, ué, mas que acho, cara? Só pode porque eu sou pecador mesmo. E não sei o quê. E aí a gente esquece, né, cara, que o sol nasce
em cima do justo e do injusto. As coisas boas acontecem pro justo e pro injusto. O que eu falei? O que eu falei? Atende, Põe ao cara. vivo aí, põe ao vivo. Não põe ao vivo, não. Foi. Caraca. Ainda não terminou e só pra lembrar, você interrompeu. Os caras teve que ir lá desligar as câmeras e parar tudo de gravar. Não, tá Ah, gravando. Você quer que ali. eu faça? Você quer que eu faça uma gravando ali, tá? videoconferência? Tá carregando ali embaixo já. Você tá ouvindo a voz do Pablo? Aí, Boa noite. Então tá bom. Na hora que terminar aqui, eu te falo. Aí, ó, Começou entendeu? a falar cara? de pentecostalismo. Aí tem hora que você ela- fala assim, por que eu não ouvi Paulo quando ele falou lá em Mateus, Mateus. assim, tipo, não casa. Cara, isso tá. Eu não vou cortar isso, não, bro. Vai Nós rolar. começamos a falar de pentecostalismo, ela ligou. Então, mas assim, cara, é muito latente essa história desse conflito, né, do pecado no reformado, porque eu acho que ele é estimulado pelos pensadores reformados a isso, né? Dessa condição de dependência, Eu tive que parar de de assistir insigni- Paulo Júnior, cara. de insignificância. parei Ah, esse é Paulo igual o José Bessa, ele tem aquela pegada de Spurgeon, e aí você entra, cara, você entra em depressão, assim, sabe? Paulo Júnior e Paul Washer. Tchau, nunca mais ouvi uma pregação. dos caras. Dói, de né, vez em cara? quando Você é bom fala- quando a gente tá Dói? meio... Cara, quando você. Vai falar, dá vontade de, sei lá, bicho, de se esconder. Quando a gente É tá por isso que meio eu entendo que Adão se fumaçando escondeu. assim, é bom assistir, né, pra acordar pra realidade. Exatamente. Aí você pensa, tipo assim, rapaz, acho que foi assim que Adão se sentiu, cara. Exatamente. Acho que foi assim que ele se a vergonha que acho que foi a vergonha Parece que ele foi se sentiu. dessa forma que Adão se sentiu. Aí as pessoas ouvem a gente falando isso e falam assim, mas o que você fez? Você matou alguém? Você comeu tripa da gente lá do túmulo lá fazendo macumba? Você pulou a cerca, pegou a mulherada de Várzea Grande inteira? Nego, talvez vai pensar assim, né? Ele fala, não, Não, eu só pensei. eu só Fiquei com pensei. raiva de você aí. Fiquei com raiva, ou sei lá, ou eu falei alguma coisa pra minha mulher que eu não queria, Foi ou... negligente. Ou às vezes eu olhei alguém aí com roupa infame aí na rua aí que me fez pecar, e aí? Né? É porque assim, aquela história, né? Tipo, se o pecado é sexual, nossa, Deus, aí, bicho, riscar o nome do É livro quase da uma vida. blasfêmia, imperdoável. Aí, não, aí acabou, cara. Falar, Estamos "Você não manda diante de o Espírito Santo." Lúcifer, que certeza. Exatamente. Agora não, se falou mal do irmão, não. É só você parar de falar mal do irmão, ora pelo irmão. Como assim? É pecado, meu irmão. Exatamente, né? Jesus vem fazendo ali a exegese, né? Jesus ali está fazendo uma exegese, visto que foi dito aos antigos. Falando da letra, né? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Se você olhar, você já pecou, né? Ele está meio que fazendo tipo uma exegese profunda do texto, falando, ó, o texto fala isso, mas o que o texto quer dizer, de fato, é isso. Então você pensa assim, aí quando ele vai falar do visto que foi dito não matarás, eu porém vos digo, se você se ira contra o teu irmão, você está Já matando. Eu pensei em matar, já matei. Então assim, cara, o que é pior? Vamos dizer assim, né, em termos de consequência, matar ou pular a cerca? Não estou incentivando ninguém a pular a cerca, não, cara. E nem O matar. texto, exatamente, o texto lá não fala e pega a mulher do teu irmão e adultera, não. E pega a mulher do teu irmão, a adúltera. Então, assim, cara, a minha visão hoje, depois de, sei lá, tanto tempo, eu acho que assim, o tempo vai passando e a gente vai estudando, parece que a gente vai ficando meio louco, a gente vai consolidando algumas coisas, entendendo outras. Mas a minha visão, assim, é que muitas pessoas no meio cristão, seja reformado ou não entenderam muito bem ainda o negócio, não entenderam, né, aí vou pegar a palavra do Caio Fábio, já que estamos falando dele aqui, o pecador. Solta o Caio Fábio, pecador aí. Não, cara, ele fala, tá tudo aqui, ó, tá nos evangelhos, é só você ler, acabou, tá aqui. É só você entender. Jesus falou simplesinho aqui para entender. Se não entender, cara, aí Fica difícil. é difícil. Poxa, tanto ensinamento, né? Por exemplo, o cara vem discutir comigo assim, você é preteriano, você crê na predestinação, não sei o quê, né? Pô, mas tá lá em Mateus, né, velho? Tá na Bíblia, Jesus né? que Vai falou. fazer o quê?
Tá na Bíblia, né? Tipo assim, aquele Isso que é o pai, importante, isso é importante que você falou. aquele Quem que o falou pai me isso der, esse vem Jesus. até mim. Então, ou seja, não é aquele que quiser, que aceitar, que tomar a decisão. Lá, tava andando na rua, peguei um panfleto, olhei, li, tomei a decisão de ir até Cristo. Não, é aquele que o pai me der, eles vêm até mim. Então, tipo assim, tá lá no Evangelho. Eu não entendo quem não quer. Isso é importante dizer, porque foi Jesus quem disse isso, não Calvino. Calvino só interpretou e entendeu melhor que as outras pessoas. É, exatamente. Eu, na realidade, cara, pra falar a minha verdade, eu nem olho muito para que o Calvino disse não, nem para que ninguém disse não. Né? O Caio Fábio tem esse jargão de Jesus, a chave hermenêutica do não sei o que lá, do não sei o que lá. Cara, para mim, a Bíblia é clara. E eu acho que quem é salvo lê ela e é iluminado, entende, O acabou. Espírito Santo ilumina. Por isso que a gente ora pedindo pro Espírito Santo Sim. iluminar, né? Então tem. A chave é Deus te fazer entender. Essa é a chave. Entendeu? Uhum. E, obviamente, né, a nossa leitura do novo, né, ela não tem como não ter conexão com o antigo. E nem do antigo fazendo conexão com o novo. Uhum. Ou seja, era tudo um prenúncio do que havia de acontecer o antigo. Né? Exatamente. Então, tipo assim, eu não consigo hoje olhar com tanta complexidade para as escrituras. Confesso que quando eu olho para Apocalipse é um pouco complicado, porque você tem várias linhas escatológicas diferentes de pensamento. Eu sou milenista não porque a presbiteriana é milenista, foi porque foi a linha que se clareou mais na minha mente com relação à escatologia. Mas também não sou um exímio conhecedor de escatologia. E eu já fui um exímio defensor da escatologia Pré-milenista. pré-tribulacionista, né? Não. Que é defendida por a maioria das igrejas pentecostais. E assim, cara, Bíblia, acho que não tem por mais que você estude, assim, algumas coisas é interessante, sei lá, no original e entender, talvez fazer um estudo mais profundo, às vezes traz mais elucidação aquilo que você está estudando, etc e tal. Tem coisas que é interessante você estudar, por exemplo, né? Inferno, a palavra inferno. A palavra inferno na Bíblia, ela tem algumas traduções diferentes no grego. Tem o Geena, Hades. tem o Hades. E houve um descuidado ali, vamos dizer, não usar essa palavra, não seria isso, na tradução, que traduziu-se tudo por inferno, independente de ser. Porque na verdade, a gente está falando sobre isso agora há pouco, mas a Bíblia brasileira, a Bíblia que é escrita no Brasil, é traduzida para outros lugares, ela não é uma João Bíblia Ferreira inspirada. de Almeida. Essa que é a verdade, ela não é inspirada, ela é apenas traduzida. E a gente sabe que existem palavras daquele contexto que não se traduzem para isso. Então, A linguagem inventada aqui, talvez... E um exemplo interessante é a passagem de onde Jesus fala, né? Pois se o teu olho te faz pecar, então é melhor arranque ele e jogue no fogo. Porque é melhor você... Entrar no céu com olho do que... Aí ele aí ele vai usar o termo inferno ali, né? E o inferno que ele está dizendo ali não é o inferno o Hades, é o inferno Geena, que era o lugar onde era um queimatório ao sul de Jerusalém. Era um lugar onde jogavam lixo da cidade, parece, e todo o lixo ali não apagava, lixo né? biológico, que o fogo queimava ali e tal. Então, tipo assim, você percebe que foi tudo traduzido por inferno, né? Pessoal, muito bem. Depois de quase 2 horas de conversa, a gente vai partir para o nosso encerramento. Fluiu a conversa aqui. Fluiu a conversa e a gente... Isso é explicado. A gente não tem tempo para fazer o negócio andar. Anda conforme o convidado. E aqui o Ricardo, ele tá aqui com a gente há 2 horas conversando. Então a gente quer agradecer vocês por estarem aqui assistindo, para quem tá vendo esse final aqui, né? Porque
Quero ver quem que é o doidão que fica Futuramente teremos um canal de cortes. Exato, daqui um pouco. Quando a gente tiver uma quantidade boa de Quem entrevistados. sabe daqui um dia tá rolando até ao vivo, né? É, Com certeza. o Ricardo aqui, ele tá cotado já para vir uma segunda vez, então a gente aguarda ele aqui novamente, né, para vir aqui. E a gente quer agradecer e deixar, Ricardo, considerações finais. Fica à vontade, viu? Eu agradeço ao convite, tá? Foi muito bacana. Confesso que quando você falou, eu fiquei boiando. Falei, o que eu vou fazer lá, cara? O que eu vou falar? Mas eu espero, assim, que um pouco da minha experiência, do que eu contei, do que aconteceu, possa, talvez não ajudar, mas trazer um certo consolo, né? No que diz respeito ao que a gente atravessou aí na pandemia. A gente sabe que tem muitos empresários aí que perderam tudo e voltaram até a ter que trabalhar Não que o empresário não trabalha. não, assim, eu digo assim, exatamente. Tiveram Fechado, que né? voltar a ser empregado e Isso. tal. A gente sabe de pessoas que, sei lá, tinham uma empresa, um negócio bacana e tiveram que pedir emprego aí, distribuir currículo no semáforo. É. Exatamente. E assim, uma coisa que eu queria dizer sobre tudo que a gente conversou aqui, do que diz respeito às escrituras e à Bíblia e etc e tal, busque sempre desenvolver um senso crítico das coisas, independentemente de quem fale. Uhum. É aquilo que eu digo, sempre digo, né? É estranho, as pessoas se espantam quando eu digo isso. Mas se Satanás parar do meu lado e falar glória a Deus, eu falo junto com ele. Obviamente que ele não vai fazer isso, eu só estou fazendo uma hipérbole aqui, Uhum. né? Só para exemplificar um pouco de como eu penso, nesse sentido. Nem todo mundo é dono da razão, nem todo mundo é exímio conhecedor de todas as coisas. Há coisas que eu penso que são diferentes do que as outras pessoas pensam. Há coisas que eu penso que estão inteiramente alinhadas com as escrituras, mas há coisas minhas particulares que eu penso que não estão exatamente alinhadas com as escrituras. Eu sei disso, tenho maturidade para entender isso. Eu só recomendo que busque esse senso de saber ouvir as pessoas sem julgar e extrair aquilo que é bom. Porque se Deus fala no silêncio, imagina com alguém falando. Exato. Exatamente. Então é isso, a gente agradece de coração você que está assistindo. Manda um joinha para a câmera aí, todo mundo. Muito obrigado. E a gente está na caça pelos likes, tá? Dá um like nesse vídeo. Se inscreve no nosso canal. Deixa eu só agradecer aqui. Eu quero agradecer a HT Comunicação por ceder os equipamentos que a gente está usando aqui de gravação. A Igreja Presbiteriana Cristo Rei, A Igreja Presbiteriana do Cristo Rei. os demais equipamentos e o espaço. Exato. E vão tomar sorvete nas sorvetices, tá? Vamos lá, o melhor Por sorvete. favor. Vamos lá tomar um sorvetinho. É isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? A errata que eu iria fazer naquele momento foi no nosso piloto, que já tô faz dia querendo falar e eu esqueço. E lá no primeiro episódio, quem não assistiu, vai lá, assiste de novo. Se você não assistiu, não vai assistir de novo, né? Eu disse que Zwingli era da Escócia. Na verdade, John Knox que era da Escócia. Não sei nem se alguém percebeu isso, né? Mas Eu acho que ninguém vale Cara, a ratificação se aqui. Paulo falou lá em Mateus, não importa isso aí, cara. Mas é isso. E Gente, obrigado. Valeu. vamos Até. analisar criticamente as escrituras, hein? Vamos analisar. Abraço. Falou.